Meus amados, no Pod com Mara Cedro de hoje, nossos estúdios aqui da Avenida Paulista, a gente está recebendo uma pessoa que, olha, não tem tempo, o meu tempo é escasso, mas o dele, então... Mas é assim, uma pessoa que faz o verdadeiro ID, é uma pessoa que é comprometida com a palavra do Senhor, é uma pessoa que realmente é na retidão. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela esposa, pela empresa, por tudo aquilo que realmente Deus tem abastecido os celeiros dele e ele abastecido outros celeiros. Porque a gente não quer abastecer só os nossos celeiros. Não é o suficiente, não é verdade? O verdadeiro ID é abastecer os nossos e os de mais pessoas. Do jeito que nós somos abençoados, abençoarmos também, não é? E é isso que tem acontecido. É o nosso querido empresário da Ecobelli, não é isso? Érico Bito, jovem, lindo, lindo, uma bênção de Deus, uma esposa incrível, uma família incrível e lindo, gente. Quando eu falo lindo, não é só aqui, porque aqui, olha, gente, é só estampa. Se não tiver isso aqui, vira um lixinho do dia a dia. E olha, um lixinho descartável. E ele realmente é uma joia preciosa do nosso Pai. Érico, é um prazer, é uma honra muito grande receber você aqui, tá? E hoje, junto com você, você trazer esse menino, posso chamar de menino com Pode todo sim. respeito. Eu posso, porque eu tenho quase 70, então eu posso. Pode. É o Bruno Ramos, gente. O Bruno Ramos de Lima, ele é presidente da Associação do Desenvolvimento Social do Morro do Índio. Fica, sabe aonde? Em Cubatão, gente. No bairro da Esperança. Vila Esperança. Ali, ele é representante de 610 favelas, não é isso? Sou representante de G10 favelas. Ah, G10, eu li aqui 610 que eu escrevi, gente. Então, final de noite, a gente faz tudo. Não precisa cortar, viu, Sérgio? Deixa aí da forma que está. A gente tem que... Não é verdade? O erro foi meu. Meu Deus do céu. Eu escrevi aqui representante do G10. Aí eu li assim, representante de 610 favelas de Cubatão. É G10, viu, gente? E olha, é um menino jovem também, um menino que está começando aí, não é verdade? Um garotão. E faz um trabalho divino. E você vê como Deus age na nossa vida. Sabe? E eu estou falando agora dessas meninas que eu conheço, falo meninas porque tenho um respeito muito grande por elas, as donas do digital. Elas fazem estratégias, posicionamento de marca, estratégias de conteúdo, tráfego pago. Eu estou falando da Luciana Fontes, que é uma mulher que realmente é uma pessoa que é comprometida com a palavra de Deus, é uma mulher que realmente, em 25 anos, nunca dei muito, né? Bola com esse negócio, não, porque a gente tem que estar ligado na internet. Eu acho até para levar a palavra de Deus, se a gente, quanto mais acesso nós tivermos, alcançarmos mais vidas, e ela faz um trabalho, gente, genial. Ela esteve aqui comigo algumas vezes, esteve em reunião comigo com meu filho, e realmente eu senti no meu coração que é uma das pessoas mais sérias dentro dessa área. Luciana Fontes, ela é estrategista digital, o telefone dela é 11 97 229 9736, repetindo, 11 97 229 9736, São Paulo. O contato dela é @lufontes.com.br, www.lufontes.com.br. Eu quero que vocês, de repente, que têm vontade aí, e como eu não acreditava, porque eu achava que era tudo balela, não é? Porque as pessoas usam tantas máscaras que vendem até o que não sabem, não é verdade? E eu falo porque eu conheci um trabalho lindo delas, um trabalho realmente sério e edificante. Então, entre em contato, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E falando agora de um workshop que vai ter aqui em São Paulo, Conexão 3D, Negócios em Movimento. Olha, dia 29/11/2025, sábado, no local Largo Nossa Senhora Bom Parto, no 60, Tatuapé, das 9 às 18 horas. Transformando pessoas com criatividade, estratégia e estilo, é o que você hoje tem dado a oportunidade das pessoas serem donos, não é verdade? Terem as suas indústrias, é o que você faz exatamente hoje. E com muito resultado positivo para todos. Não é meia dúzia que ele escolheu. A oportunidade é para todos, certo? Então, essas meninas apresentam a primeira edição agora. São meninas que eu conheço, são pessoas que realmente conheci em outros eventos, de uma seriedade muito grande, né? A nossa querida Dani, a nossa querida Lialine, a nossa Lu Fontes, o nosso Jackson, a doutora Bárbara Gonçalves. Então, assim,
Gente, esteja com gente que tem seriedade, que tem compromisso com Deus. Se não tiver compromisso com Deus, tem o engano, tem o engodo, tem a mentira, tem as máscaras. Não perca seu tempo. E eu realmente vou estar presente, vou estar fazendo a cobertura. E eu creio que todos vocês que possam estar lá, querendo, começando a sua atividade, realmente de ser empreendedor, eu tendo chance, eu vou entrevistar cada um de vocês, dando oportunidade a mostrar aquilo que Deus concede a vocês. O Érico Bito, não é verdade, que vai falar um pouco a respeito dessa estrutura que ele tem, que Deus realmente capacita cada vez mais, e ele dando oportunidades a tantas pessoas como você, para o teu crescimento e o crescimento de quem está à sua volta. Não só no crescimento social, financeiro, mas principalmente espiritual. Ou eu estou errada? Tá certo, dona Mara. Não é verdade, filho? Verdade. Porque a vida não é só, sabe, a juventude é linda, tudo é muito lindo, tudo que Deus nos oferece é lindo, mas nós temos que ter compromissos. Quando a gente tem compromisso com Ele, as coisas caminham, as coisas andam, e no lugar certo, no tempo certo. Nós entregamos o melhor de nós, sem preguiça, sem aquela coisa, ai, que soninho, porque às vezes o que rouba a nossa vida é o deixa para depois. Né? Depois eu ligo, depois eu faço, depois eu vou pensar nesse caso. A pessoa olha para o vizinho que às vezes está bem sucedido, mas a pessoa não paga o preço. Não quer pagar o preço. Exatamente. Todos nós podemos. Eu posso te falar isso, eu sou uma cearense de 67 anos de idade, tá? Meus pais hoje já estão junto ao pai lá em cima, e eu posso dizer, ele tem me dado todas as oportunidades. E eu sou uma eterna aprendiz, porque não é vergonha a gente falar, eu não sei fazer, eu preciso aprender, eu quero aprender, me dá oportunidade, quero te ouvir, a tua experiência vai fazer com que eu cresça. Você me dá essa oportunidade, Érico? Com certeza. Você entende? A vida, o mover dela é de sinceridade, é não ter vergonha, porque ninguém sabe tudo na vida. Aquele que sabe tudo é ignorante, desculpa. Passa a vida com as orelhas tampando a realidade da vida. E não sabe por que não cresce. Não cresce porque, às vezes, a pessoa é tinhosa, quer fazer do jeito dela. Mas se soubesse fazer, já tinha alcançado sucesso. Concorda comigo? Concordo. Não é? Então, a gente tem que ter a humildade. Eu hoje digo sempre, eu tive 25 anos quase um programa falando de qualidade de vida, estou negociando com outra emissora, porque assim, eu acho que enquanto Deus der vida, a gente tem que realmente fazer, não só por nós, mas por aqueles que tem muita gente. E é isso, acho que é o verdadeiro ID de Deus, não é? E o podcast, aqui a gente fala muito da vida, do que é realmente. A gente pega um empresário como esse, como o Érico Bito, jovem, e paga o preço. Ele paga o preço. Quem quer, vai. Quem não quer, manda. Ou eu estou errada, Érico? Olha, não é fácil, né? Se fosse fácil, não tinham tantas imersões de network, não tinham tantos gurus incentivando o empreendedorismo. Pessoas que sabem tudo, né? Sabem desde desavar uma ogiva nuclear a fabricar um pino de boliche. Hoje tem gente que sabe tudo, literalmente tudo. E nada. E vendem Desculpa, e isso nada. na internet. Mas porque as pessoas gostam de ser enganadas. Você me desculpa, porque 2 e 2 nunca vai deixar de ser 4. Faz um curso para vender o curso. Exato. Então, você percebe que hoje o Brasil ele deixou de estar equiparado a outras nações porque você não tem ali um enfoque, um hiperfoco na educação desde a base, a juventude, desde as creches. Em São Paulo, se eu não me engano, são chamados os CEDESPs, né? Exato. Que são os centros para os adolescentes, voltados, por exemplo, para a indústria, voltados para o conhecimento e da obtenção de matéria-prima, voltados para a erradicação da pobreza, atendendo para uma qualificação. Os 17, 18 objetivos de desenvolvimento sustentáveis tão exigentes hoje, né? Hoje, qualquer graduação que você vai fazer, estudar, uma faculdade, você tem um módulo inteiro de desenvolvimento social. Então, não tem como mais operar uma companhia se você não colocar
essa parte que é tão necessária do social em vigor, né? Então, quando a gente observa o Brasil ficando para trás em tecnologias e dependendo de matérias-primas, muitas delas das quais ele mesmo permite que sejam adquiridas em solo brasileiro e beneficiadas em outros lugares. Vem para cá um preço absurdo. A gente é vê triste. Que, aí é assim, ó, você tem um vale cheio de ouro, de diamantes, de esmeraldas, rubi, jaspe, ônix. E aí, ao invés de nós irmos lá e aprendermos a lapidarmos aqui essas pedras preciosas, esse tesouro, a gente negocia um valor qualquer só para alguns, para explorarem, pegarem, dizimarem, e a gente fica sempre aqui vendo o nosso povo brasileiro, aonde eu acredito, não tenho um dado exato sobre isso agora, mas pelo que eu vejo, acho que mais, ou seja 50% da população brasileira hoje vive à margem da pobreza. Com certeza. Mas eu vejo o que você falou é exatamente isso, Érico. Mas, assim, as pessoas, por mais que não tenham grandes informações, por mais que não conheçam, por mais que, às vezes, não escute um noticiário na televisão, ou num jornal velho, ou numa rádio, porque as pessoas se permitem serem compradas, às vezes, por uma cesta básica. É necessário a cesta básica? Eu acho que é, Érico. É necessário. Minha família precisou muito de ajuda quando nós chegamos do Ceará, sabe? Não vejo nada de erro nisso. Mas o que não pode é nós nos acomodarmos a vida inteira, porque todos nós temos o direito. Se eu não sei fazer uma pipoca, se eu não sei fazer um arroz, se eu não sei passar uma roupa, se eu não sei costurar uma roupa, eu vou... Tem locais que fazem de graça, ensinam, me dão uma qualificação, vou fazer uma unha, vou fazer um pé, vou cortar um cabelo, vou aprender. Hoje, existe N mil lugares. Ah, mas eu não sei onde conseguir. Quem tem boca vai a Roma. E não precisa nem saber falar. É uma questão de querer. É uma questão de querer. Para a vizinha da direita, na igreja do bairro, vai falar com o pastor, vai conversar, vai falar, que seja, mas procura. Olha, eu quero me qualificar em alguma coisa, eu gosto de cozinhar, mas eu não sei fazer. Aonde que eu posso fazer um curso de culinária? Para que eu possa dar o sustento, ajudar o meu esposo, que é uma pessoa que está também batalhando, está querendo uma qualificação. É uma questão da gente ter a vontade. A fome vem, querido, em qualquer situação. A fome vem em qualquer situação. A gente respeita isso, porque eu sei o que é passar. Mas desde o momento que você se entrega uma vida inteira, eu pego aqui na igreja evangélica, eu pego uma cesta básica. Eu vou na católica, eu pego mais uma cesta básica. Eu vou no bate-bumbo, pego mais uma cesta básica. Aí vendo uma para poder fumar meu cigarrinho. Isso é vida, é opção de vida? Então, eu vejo que todos nós... Eu estou falando porque, assim, eu passei pelo processo. Não estou falando de carteirada. Então, assim, só que tem que pagar um preço. Todos nós temos que pagar um preço. Porque eu, pelo menos, não nasci em berço rico. Então, quando a gente quer, mesmo não sabendo falar, você sabe onde tem um curso de eu quero fazer corte e costura? Você sabe onde eu posso aprender a cozinhar? Olha, você sabe a creche aqui que eu posso deixar meus filhos enquanto eu vou fazer um curso? Falar. Não adianta a gente ficar, céus, vida, porque aí... Sabe o que acontece? A pobreza real mesmo, que não é a pobreza da fome, é a pobreza do cérebro. Ela toma conta, faz com que nós fiquemos, todos nós, inertes. Aqui, sabe aquela preguicite? Ah, mas a igreja mandou a cesta da católica. Eu tenho arroz, eu tenho ainda um pouco de saco de pó de leite. É não se acomodar, não se entregar, porque não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Será que é isso? Por exemplo, você hoje, eu sei, Érico, você como empresário, tá? Você dá oportunidade, Deus te deu oportunidade, você foi adiante, você e tua esposa e tua família toda sabia o que queria, de que forma, não só para você viver bem, mas que você pudesse dar condições a quantas famílias
você dá condições dentro da Ecobelle, dentro da linha de cosmético que você tem. Eu quero que você mesmo fale isso para o quem está nos acompanhando. E eu sempre digo, não se assuste. Quem gostar, realmente compartilhe com os amigos, gente. Porque a vida é essa. A vida de muita gente que fala, eu moro em cobertura, porque eu moro aqui. Às vezes não está pagando, está para ser despejado. A vida não é só carros lindos. A vida é pé no chão, é compromisso com Deus, é andar passo a passo, é plantar, fazer o seu plantio, é ser verdadeiro, é ser dentro de você a sua essência de que Deus te fez, não é você fazer viver de caras e bocas, sabe? Porque o teu compromisso antes de qualquer coisa é com um só. E é Ele que te capacita, e Ele vai te honrar. Ou eu estou errada? Com certeza. Se a gente não desistir, Deus nunca desistiu. Ele nunca desistiu de nós, né? E para quem acredita em Deus, nós sabemos que essa vida não é tudo que existe. Então, Passagem, só de passagem. a ideia é, dentro da nossa realidade, seja ela qual for, nós fazermos o nosso melhor. Porque a gente e Deus sabem se nós conseguimos ou não dar o nosso melhor. Exato. Então você, assim como eu, assim como o Bruno, nós sabemos, né? Assim como o Sérgio, né? Está aí há 10 anos, né? olha aí, o parceiraço. Todos nós sabemos, seu filho, né, o Hélio, né? Sim. Nós sabemos se a gente está dando o nosso melhor. Que é o que eu falei, às vezes a gente Faz o mais ou menos, pensa, já acha que "Puxa fez muito. vida, se eu voltasse." Ai, eu tenho uma amiga que eu amo de paixão, Érico, você conhece, mas não vou citar nomes aqui, porque eu já falei Pelo amor olho de no Deus. olho com ela. Não, porque eu quero, mas tudo é muito cansativo. Meia coisa que faz é muita coisa. Não, porque a fulana agora me mandou embora. Mas eu falei, mandou embora, porque assim, tudo, o pouco que você faz, você acha muito. Quem é que vai querer ficar com um peso morto? Ninguém quer ficar com peso morto. Querido, me desculpa, pode ser de graça, mas se realmente a gente dá as mãos, vamos embora, vamos para frente, e se você, até no teu agir, no teu falar, olha, nossa, mas é muita coisa, eu fico tão perdida, então que você tá morta, você já se entregou. Então, assim, sinceramente, eu não sou juiz de ninguém, mas eu não quero essa pessoa do meu lado. Eu posso amar muito e orar, pedir, clamar a Deus por ela. Mas é uma pessoa que, assim, se fez meu Deus do céu, meia coisa já é muito. Sabe, aquela coisa, quanto menos eu fizer, melhor é. Porque a preguiça não permite, a preguiça mental, a preguiça de executar. Porque não é para os outros que a gente faz. Eu, pelo menos, com 67, com todos a idade vai chegando, a gente não vai tendo aquela agilidade, e tenho, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. Mas assim, sabe, não tem aquela alegria, porque eu não quero que os outros, se os outros tiverem alegria, maravilha, se não tiver, eu me olhar no espelho e falar, Mara Cedro, você é sensacional, você, meu Deus, que bênção de Deus que você é, de falar para mim mesma. Os outros, querido, eu não quero o olhar dos outros, é o olhar de Deus para mim e o meu para com Deus. E para com a minha vida. Eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou entregando o meu melhor? Quanto mais, Senhor, me dá satisfação, me dá alegria, me dá vida em abundância. Agora, se eu sou aquela pessoa inerte, aquela pessoa... Oi, Érico. Você tá bom, quem Érico? pouco semeia, colherá pouco. E quem semeia muito... que planta e rega com fartura, colherá com Muito. generosidade. Exato. Então, as pessoas não observam mais isso. As pessoas acham que Deus é... Desculpe. Eu acredito em Deus, porque, olha, Deus é na minha vida. Só que, assim, não sabe absolutamente nada. Porque Deus não é cego. Deus é justo. Ele é bom, mas, acima de qualquer coisa, Ele é justo. Se eu passo uma vida, céus, Érico, querido. Mas é engraçado, né? Quando a gente assiste uma série, uma novela ou até mesmo um filme, Você perde um a gente tempão. consegue identificar quem são os vilões, quem é a pessoa que ela é desleixada, quem é a pessoa que não gosta de trabalhar, quem é a pessoa folgada, quem é a pessoa amorosa, quem é a pessoa generosa. No vídeo a gente olhando a vida dos outros. E aí o que falta muitas vezes
é a gente conseguir realmente ser humilde de entender que quando a gente olhar para a gente, quando a gente olhar para dentro, a gente precisa fazer as nossas correções e a gente não pode se cobrar demasiadamente por erros, porque senão a pessoa ela vai desistir. E aí, aonde não existe a persistência, você não encontra a saída. Porque é quem persiste em bater que abrir-se-vos-á. Sim. É quem persiste em buscar que achará. É quem persiste em... a persistência, ela está ligada ao sucesso. Exatamente. Ela abastece o reconforto da sua alma quando você entende que você errou, que você precisa se policiar, ter um autodomínio, um autocontrole para que você não venha a errar mais novamente daquela mesma forma. É preciso se cercar de pessoas boas, porque hoje nós estamos vivendo em tempos críticos, difíceis de suportar. Né? Tem um texto na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, que fala exatamente isso. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias haverão tempos críticos, difíceis de suportar. Por quê? Porque os homens serão amantes de si mesmos, serão corrompidos por si próprios, pretensiosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais. Você faz e você nunca fez natural, nada. Não dispostos a acordos, caluniadores, ferozes, sem autodomínio, traidores, teimosos, enfunados de orgulho, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus e mantendo uma aparência de devoção piedosa, mas se mostrando falsos para com esse proceder. E desses, que ele fala no final? Afaste-se. Então, as más companhias, elas vão estragar, elas corrompem os nossos bons hábitos. Exato. Quando a gente se entrega a uma amizade, que é o que você falou, a gente precisa de alguém com progresso, que queira... e não é que a gente não goste da pessoa. Pode suportar, né? Um coração abatido, alguém que só... E não é que a gente não goste da pessoa, mas aquilo faz mal pra gente. Porque todo dia eu ligar pra você, oi, Érico. Ai, Érico, minha perna tá doendo. Ai, Érico. Ai, Érico, eu tô passando por tanta necessidade. Érico, eu não sei por que aquela pessoa não me dá a oportunidade. Sabe o que acontece? Se o Érico não for uma pessoa... Não é que ele vai me menosprezar, essa pessoa, mas ele quer que se afaste. Sabe por quê? É separar o trigo, o joio do trigo. O joio do trigo. Porque contamina, querendo ou não, contamina. Assim. Contamina. Por mais que você goste daquele amigo, daquela pessoa da família, daquela pessoa que realmente, céus, vida, só reclama. Só reclama. A nação vida de Israel, né? Exato. No passado, a pessoa não vai crescer nunca. Ela vai ser uma deixou topeira. De ganhar a terra prometida, né? Aqueles judeus que estavam prestes a entrar na terra prometida, e muito dessa situação entre elas. Opa, maravilha, obrigado. Esse docinho aqui é impossível. Não, com certeza. Nossa, é muito bom. Com certeza, querido. Então, o que acontece? Uma das coisas era a desobediência, porque, segundo os relatos, Deus prefere que a pessoa seja obediente do que faça sacrifício. Olha, eu vou subir 50 mil degraus, eu vou viajar a pé daqui lá. Não é isso que ele quer. Agora, a questão é a seguinte, ele pede para você ser obediente e você não é obediente, né? Então, Deus ele prefere que realmente a gente seja obediente do que a gente faça sacrifício. Porém, é como você mencionou hoje nos bastidores ali, né? A gente vive rodeado de circunstâncias e de pessoas que falam que são nossos amigos e que querem o nosso bem, mas eles estão competindo muitas vezes conosco e nem competindo não é, tentando nos deixar para trás. E nem competindo é. Até isso que nós estamos falando aqui nos bastidores do nosso cafezinho, eu digo mais, gente. Tem muita gente que... Porque a Mara, às vezes, é grossa. Eu falo direto, gente. Eu não mando recado para ninguém.
Porque aquilo que me incomoda, aquilo que não é bom para minha vida, eu quero que Deus te abençoe, que você vai para bem longe, mas muito longe. Que Ele te abasteça teus celeiros e você esqueça meu nome. Sabe por quê? Gente, muitas pessoas, às vezes, se fazem de amigas, enquanto podem estar na jugular da gente, se abastecer do que é nosso, Falam e a gente não permite. para essas pessoas. Falam não, você vira ruim no dia seguinte. E mesmo você falando sim, te recebendo de braços abertos, fazendo de conta para deixar Deus tratar, para ver se Deus trata, a pessoa ainda instiga as pessoas a... Como é que se aguenta, Mara Cedro? Não é, Sérgio? Não é isso, Sérgio? Imagina de chegar... Você tá me entendendo? Como é que se aguenta a Mara Cedro? Agora não quer pôr a mão no bolso. Mas aí o Sérgio, ele não vai dar ouvidos... Não, ele não dá porque ele é inteligente. Ele não vai dar ouvidos Exato. para alguém que chega e fala assim, ô Sérgio, mas como é que você aguenta a Mara Cedro? Porque a Mara é aí verdadeira. Na hora, porque qual que é a cara do... Qual porque que a é Mara é verdadeira, a Mara não é mentirosa, a Mara não vive de caras e bocas. E eu não tenho... Gente, eu só preciso de uma única pessoa na minha vida. Sabe quem é? É Deus. Do meu pai, do meu criador, o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível da minha vida. Então, essas pessoinhas, sabe o que eu acho? Eu mando direto mesmo. Essas pessoinhas gostariam de ter a coragem que nós temos. A coragem, primeiro, de realmente obedecer a Deus. Porque é Ele. Se Ele não der, ninguém outro vai dar. Ninguém vai dar. Não adianta. Porque às vezes você se acha Deus de você mesma. Se acha o deusinho, a deusinha de você mesma. E nada, você é menos... Gente, não é nem lixo reciclável. Vai virar estrume sobre a superfície do solo, porque igual a só todo quer mundo. coisas assim do mundo. Não, porque eu quero só coisas que são grandiosas. Eu quero aquilo que Deus realmente colocar do meu lado. E aquilo que não for bom, Ele me dá, graças a Deus... Ele me mostra que tem que afastar. E ele mesmo começa o afastamento. Basta você fazer o seguinte, Mara. Pega ali o rodoanel. Pega o rodoanel. E sai rodando aqui, ó, na cidade. Você vai ver quantas pessoas morando em favelas. Como que alguém pode querer só o luxo, a riqueza, sendo que a gente tem ali crianças... Mas órfãos, essa pessoa, será que tem Deus? Pessoas mais velhas. Essa pessoa que fala dessa forma? Só o luxo, se a gente está vendo pessoas ali que são inocentes, seres humanos como nós, tem a mesma dor, tem a mesma dor de barriga, tem a mesma, sabe, dor de mas dente. não tem uma coisa, eles não têm oportunidade, não é que não tem Deus. As pessoas, a gente está falando das pessoas mais pobres agora. Sim, eles não têm. Não estamos falando das pessoas de mau caráter. Exato. Agora. E Agora, essas pessoas, elas tendo a oportunidade, pobres, elas abraçam. Então, aí que tá. O que Deus ele fala na Bíblia, na palavra dele, a respeito de quando você ajuda um pobre, o que significa? É como se você estivesse fazendo o quê? Meu Deus do céu. Quando você ajuda uma pessoa mais pobre, mais humilde, ela fala que é como se você estivesse negociando ou que você estivesse fazendo, se você estivesse emprestando, é o termo correto. Exato. Quando você empresta aos pobres, é como se você estivesse emprestando para Deus. E vejo de uma certa forma, Érico, tem gente que às vezes tem uma fortuna imensa, que veio da família, enfim, veio de... E às vezes essa pessoa é muito mais pobre de espírito de quem vive dentro de uma comunidade. Porque está ali, porque ela talvez não tenha tido oportunidade, ou mesmo algumas se sujeitam, né, pela preguiça. Isso concorda comigo? Ou eu estou errada? Não são todos. A gente não pode. É óbvio que não são todos. Muita gente lutando para poder realmente se qualificar, aprender uma profissão e realmente galgar cada vez mais. Mas a gente sente que tem alguns que realmente não querem. Dá trabalho. Eu tô te falando porque a gente está em várias comunidades ali, da Jambac, tem também da Zona Leste, temos aqui do Muro. Então, assim... Tem a gente, você é nossa parceira, né? Você sabe, nosso projeto socioambiental... É maravilhoso. Indústria para Favela, ele, quando começou, a primeira coisa que veio para mim... Você tá louco? Que negócio é esse, mexendo com favela? É maravilhoso. Mas que negócio que não... Favela, as pessoas não gostam. Então, acho que, para mim, ter conseguido não só entrar dentro das favelas, granjear o respeito da favela e entender o que eles passam de verdade,
desde o preconceito, a falta de oportunidade, os julgamentos. E são seres todos nós, querido. Ninguém, desculpa, toma perfume, vai no trono, faz perfumado. Todos nós, perante Deus, nós não temos diferença. Só temos a diferença que é aquele que aceita. Tem o livre-arbítrio, você sabe o que é certo, e você vai para o lado errado. A única diferença é essa, mas isso não é só dentro das comunidades. Isso é dentro da sociedade, mais alta sociedade que nós temos. Porque não existe diferença. Para Deus, querido, você ter lá, meu Deus, o ovinho, às vezes, para dividir em não sei quantos. Não tem diferença daquele milionário que tem uma mesa farta, mas que é infeliz, que toma seus 2, 3 litros de uísque, não é verdade? Que vive... É melhor você comer um pouquinho de verdura em paz do que um leitão assado na discórdia. Com certeza. Então, as pessoas hoje, elas perderam totalmente o rumo. Elas falam muito de Deus e não sabem nem o que é. Não, porque eu fico olhando, aí fico olhando os desejos. Não, porque eu quero ter só gente rica na parada. Eu quero meus... Não, eu quero o que realmente está no coração de Deus. O meu programa aqui, a gente pode falar de tudo, porque graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade que Deus me deu de estar lá em cima e como estar com os meus, que já passamos muita necessidade mesmo de saber o que é uma fome. Então, eu digo o seguinte... As pessoas se escondem atrás de capas. Muitas se escondem atrás de capas. Não, porque eu sou... E não é questão de religiosidade, é questão de comprometimento com aquele. Não é com você, não é... Quando a gente tem compromisso com Deus, a gente tem compromisso com os demais. Quando você não tem, você não respeita nada e ninguém. Você se acha que você é o próprio Deus, que você está no comando de tudo. E é onde você quebra a cara. Porque a pessoa pode ser muito rica, mas ela vai parar lá embaixo, às vezes vai viver de favor, sabe, de parentes, de familiares. Então, para Deus, todos nós, não importa a cor, a raça, não importa. Desde que você realmente tenha o livre-arbítrio e você use da melhor forma possível para a sua vida. Olha, do que é o correto, do que é o certo. Uma coisa que precede a derrocada de alguém é o orgulho. Exato. Outra coisa que a gente tem que sempre se lembrar é que o Sermão do Monte, até Mahatma Gandhi, né, e outros líderes sociais, humanitários ao redor do mundo, eles que cuidam dessas causas humanitárias, né, ao redor do mundo, eles citam o Sermão do Monte como uma fonte de ensino para que as pessoas fiquem educadas. E ali em Mateus, segundo o Evangelho segundo São Mateus, segundo o apóstolo Mateus, a carta dele no capítulo 7, começa ali no versículo 1. Parai de julgar, para que não sejais julgados. Então, as pessoas elas se esquecem de que, enquanto as pessoas estão falando de fé, existem outras pessoas mostrando em obras. Exato, em ação. Em ação. Então, muitas vezes, a gente fica discutindo muito a filosofia e esquece. Não pratica. Que a prática, as obras, é o que conseguirão dar coerência para entender se as suas atitudes elas realmente são condizem com aquilo que você diz. Agora, realmente a falta de oportunidade, de educação, de qualificação, ela é determinante para que, junto com a habilidade da pessoa, ao receber essas informações, consiga conduzir a sua vida com o seu livre-arbítrio de uma forma trabalhadora, empenhada, diligente, uma pessoa que faz provisão para os membros da sua família. Por exemplo, uma pessoa que é preguiçoso, que precisaria aprender com a formiga que quer trabalhar, quando ele não faz provisão para a sua família e ele fala de fé, ele é incoerente. Totalmente. Porque não tem como você falar de fé e não fazer provisão para os seus. Exato. Você está repudiando a fé. A Bíblia descreve que a pessoa ela se torna pior do que alguém sem fé. Com certeza. Agora, os desafios do empreendedorismo, que eu acho que é a pauta que a gente gostaria de enfatizar em conjunto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS, que inclusive... Eu quero que você fale
porque as pessoas que estão nos assistindo, muitas são leigas. Eu quero que você Correto. fale de uma forma, porque assim, o Érico Bittos, gente, além de jovem, é de uma inteligência suprema e de uma visão que não é uma visão realmente, é visão de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você fale desse trabalho que você faz dentro das comunidades e que realmente você está levando vida. Das pessoas que você conhece, alguém não tem celular? Todos têm. Todos têm. Algum desses que tem não tem acesso à internet? Todos têm. Todos têm. Então, por exemplo, quando hoje qualquer pessoa fala uma palavra que a gente não sabe, o que deveria ser a nossa Vai pesquisar. atitude mediante ao aprendizado? Mas infelizmente... Pega a palavra, joga no Pai Google ali, ó. O que é ODS? Cá entre nós, as pessoas, eu estou te falando pelo seguinte, muita gente, eu estou num plano AB. Eu não quero saber, esse não é problema meu, mas eu quero que vocês saibam, porque de repente você vai sair, não tenho nada contra a terapia, gente, mas às vezes essa sua indolência, essa sua inércia, essa doença que você carregou para você entendendo o que ele tem para passar e a tua preguiça nem de ir procurar lá no Google do que se trata, quem sabe faz você se motivar, Deus tocar o seu coração, você permitir, porque ele toca sempre, ele bate a porta sempre, abre quem quer. Não é verdade? Exatamente. Então, meu querido, minha querida, sabe, de repente você vai sair da terapia, vai entrar para ação. Puxa, mas eu posso. Eu estou viva. Por que eu não vou até lá? De que forma que eu posso ajudar? De que forma que eu posso estabelecer, meu Deus, uma rede de empreendedores? De que forma... Você vai ser útil, você vai deixar de ser essa ameba gigante largada aí, que você não foi feito de ameba, você se faz a ameba, porque você se permite, é o seu livre-arbítrio. É igual então, um médico, por exemplo, ele nasce médico? Não, ele se prepara. Um ladrão, ele nasce ladrão? Não. Um assassino? Ele opta. Um talarico, uma pessoa que faz uma delinquência... Qualquer coisa de errado, assim como qualquer coisa certa, ninguém nasce programado para aquilo. Exato. A pessoa ela desenvolve uma tendência. Exato. Ela olha, ela analisa, ela raciocina e ela pensa. Esse é o caminho mais fácil. Através do pensamento, o pensamento ele gera o desejo. Dependendo do desejo, ele seduz a pessoa e ela consome o ato. Exato. Então tem uma sequência... tanto dos acertos como dos pecados que conduzem uma sequência. Para uma vida inerte, para uma vida... Porque assim... Ou para uma vida abençoada. Não, mas quando você acorda... Deus coloca diante da gente a bênção e a maldição. Exatamente. Né? Então, quando você se interessa... Eu falo isso, Érico, porque eu percebo que muita gente... Agora, tem muita injustiça também. Isso tem não tem dúvida. pessoas que fizeram tudo o que é correto e sofreram as injustiças, pagaram com a própria vida, mas o Deus que a gente serve, ele promete que se houve essa injustiça, que nem eu estava conversando com o MC, qual que era o nome dele lá? MC Salvador, né? E nós estávamos conversando, foi uma conversa muito boa, essa parte espiritual, né? E a gente... chegou na conclusão em conjunto que se uma pessoa não teve oportunidade, se a gente, com a nossa pequenez, com a nossa falta de sabedoria, a gente consegue olhar para aquela situação e ver, olha, a pessoa foi injustiçada, ela não sabia daquilo, que dirá nosso Deus. Exato, que sabe aquele todas que é as Senhor, coisas. do que é correto, que ele não faz nada errado. Não fará correto o juiz de toda a terra? Exatamente. Então, o que a gente tem que lembrar hoje é o seguinte, tudo que a tua mão, Mara, Bruno, Sérgio, quem nos ouve, né? Tudo que a nossa mão tem para fazer, façamos com esse poder que nós temos, que é a vida. Exato. Porque não tem salário, não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem ódio, ciúme, raiva. Tudo perece no dia da morte. Exatamente. Os mortos não estão cônscios de absolutamente nada. Inclusive, dentro da própria Bíblia, a prática do espiritismo ela é proibida porque, pela Bíblia, a conversa com esses espíritos não é uma conversa com os nossos entes queridos, porque a Bíblia descreve que as pessoas mortas não estão cônscias de absolutamente nada.
Esses espíritos que se comunicam nas práticas espíritas são anjos que se rebelaram contra Deus, deixando a sua posição original. Inclusive na Bíblia tem um relato muito interessante do rei Saul, que precedeu Davi, né, que foi o primeiro rei da nação de Israel, onde ele havia, pelo Espírito Santo, decretado a lei que qualquer médium espírita fosse morto. E quando Saul desobedeceu a Jeová e foi buscar o despojo aonde ele não deveria ter tocado nele, e repetiu esse erro por mais vezes, ele, quando perdeu o contato com Deus e o Espírito Santo, o que ele fez? Ele foi procurar justamente uma médium espírita, que era a pessoa que ele tinha decretado a lei sobre o Espírito Santo para que ela fosse morta. Olha o grau de entendimento que as pessoas desconsideram a Bíblia, porque em muitos lugares a gente entende que a pessoa está praticando o espiritismo com a Bíblia aberta, mas como que ela pratica uma obra que a própria Bíblia fala para não praticar? Então, não é que as pessoas não têm entendimento bíblico, elas não querem entender. Porque se uma pessoa quiser, já está provado que elas gabaritam uma prova de medicina. Exato. Por exemplo, para passar numa USP, para passar numa faculdade relevante, se você não gabaritar a prova e tirar 10, e na redação tirar 10, e ainda, dependendo do número de qualificados que passarem tirando 10 em tudo, talvez você ainda não preencha, porque talvez chegue a ter um número de assertividade de participantes que exceda o número de vagas, mesmo tendo você acertado tudo e tirado nota 10, ainda você não entra na faculdade. Então, quando a pessoa quer ter o discernimento, ela consegue. E a Bíblia, mas quando ela quer, e raramente a pessoa, inclusive, tem preguiça até para isso. Até para isso. Tipo assim, Maria vai com as outras. Sabe, Maria vai com as outras? É muito mais... Eles acham mais fáceis, né? E tem uma vida toda... conspurcada, uma vida... Aí você fala assim, mas você então é contra os espíritas? Jamais. Eu tenho funcionário que é espírita e as maiores entidades que cuidam de órfãos, que ajudam as pessoas em leitos de morte, no câncer, são espíritas. A minha mãe, por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, ela adotou a minha irmã e eu acompanhei todo o processo de adoção. Inclusive, antes da adoção dela, eu também acompanhei. E a casa que a gente foi era a Casa do Caminho, que era um lar espírita. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu cheguei com a minha mãe nesse local e vieram mais ou menos umas 350 a 400 crianças fazendo um círculo em volta, na minha volta e à volta da minha mãe, pedindo adoção. Aquela cena, vendo aquelas centenas de crianças pedindo para serem adotados, até para mim eles pediram. Porque uma criança, aquilo abalou a minha mente de uma forma que, para mim mesmo, eu projetei algo que eu falei, eu tenho que fazer um dia a diferença alguma na vida coisa que possa ajudar, porque é injusto eu ter tudo que eu tenho. Eu estudei piano, violão, cavaquinho, pandeiro, tive aula de inglês avançado, estudei em colégios não tão relevantes como estudei nos melhores colégios, porque todos os colégios são bons, todos têm professores, porém atingem talvez uma performance diferente, né? Mas tem colégios que precisam de aprimoramento, como tudo na vida. Exatamente. Mas tive uma excelente educação. É injusto a minha trajetória ter me permitido ter sido tão beneficiado enquanto você tem diferença na vida desse... né? Agora, o que mais me marcou foi um programa que antes de ter adotado a minha irmã, a Camila, teve a adoção de uma menina chamada Jéssica, mas ela não chegou a ser adotada, que foi quando ela teve uma participação de um programa onde ela ficava 15 dias na minha casa, na casa dos meus pais e na minha casa, né? Pequenininho, 6 anos. E quando tivemos que devolver ela, porque o programa exigia, o olhar de terror, de tristeza, de abandono, sabe-se lá. Quanto mais aquilo marca a minha vida até hoje. Então, eu penso num projeto chamado O Olhar Dela, porque aquele olhar da Jéssica... ficou para a vida. Exatamente.
Mas você o olhar tem de feito. terror. Mas você tem feito, O Érico. olhar da dor. O mais importante é que você, perante o nosso Pai, o nosso Criador, você sabe que você tem feito. O olhar do... Você é jovem, você poderia ter praticamente levado para um outro lado, É. cuidado só de você, da sua família, e não ter esse coração voltado realmente da forma que Deus te direcionou. E eu Você vou poderia usar direcionar para outro lado. E você todas as minhas forças. E eu te acompanho. Toda a gente, minha energia vital. E continue. Toda a minha qualificação, o meu conhecimento, a minha sabedoria, toda o meu fôlego de vida, enquanto eu estiver aqui em cima dessa terra, respirando, para que eu possa criar mecanismos mesmo... Para que você faça a diferença na vida das pessoas. Mesmo que mecanismos pequenos, que hoje, por exemplo, a vinda do Bruno aqui, para mim, é um privilégio, o Bruno estar aqui hoje. O Bruno representa toda uma comunidade, uma favela que representa todas essas pessoas mais pobres que querem uma oportunidade. Então, é um trabalho que dentro das favelas eu comecei aproximadamente na pandemia, especificamente. Porque eu sempre trabalhei com a parte cosmética, porém nunca efetivamente dentro das favelas. Quando teve aquela questão da pandemia, eu acabei adquirindo muito estoque de álcool em gel, Perfeito. álcool líquido, né? E naquele momento, em meados de março, abril e maio de 2020, onde milhões de pessoas precisavam do álcool por uma necessidade básica, porque ficou claro nas nossas mentes que a gente precisava se cuidar da higiene básica para não ter a proliferação das doenças através da sepsia, seja pelos tensoativos aniônicos de um detergente, um formador de micela, que fazia a limpeza e quebrava o vírus também, ou pelo álcool no percentual acima de ou igual a 70%, né, haveria já a condição da interrupção da continuação da vida do vírus ali, para que ele, né, ficasse esterilizado. As pessoas, ao invés de se ajudarem umas às outras, elas começaram a vender um álcool em gel que seria 8, 10 reais por 40. Por 50 Vamos reais. arrancar os olhos de quem já está quase sem olhos, não é? Isso. Foi bem o que aconteceu. As pessoas, ao invés de se voltarem. Porque na época eu achava que Deus consegui tocar o coração de muita gente, porque ele bate sempre a porta. Mas eu acho que muitas pessoas, aí para si próprias e para as próprias famílias, se declararam o que são, o que vieram. Sim. Sabe? Não, eu quero ganhar, eu quero arrancar. Ele já tem, os olhos está sofrido, tá machucado, tem necessidade. Mas se eu posso vender a você a 10, eu vou te vender a 100, porque eu vou acabar de arrancar teus olhos. Se vira. Então, as pessoas mostraram que realmente trazem dentro delas. Então, aí que tá. O fato de eu ter filmado o que eu fiz e publicado já denota um marketing. Exato. Então, não era também somente uma ajuda minha, porque eu também estava fazendo aquela ação porque estava dentro de um empreendedorismo. Eu consegui ter todo aquele estoque por conta de empreendedorismo. Exato. Porém, eu falei assim, eu decidi na minha mente que, ao invés de ganhar superfaturando um item que era a necessidade básica naquele momento, eu entendi que seria muito melhor eu construir o meu nome e ali naquele momento sim fazer o assistencialismo para quem não tinha, porque ali era uma ajuda real. Verdadeira. É igual quando você teve lá, por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul. O meu projeto Indústria para Favela, em parceria com o Lar e Amor, um abraço para a dona Kátia, viu? Todo mundo do Lar e Amor. O nosso carinho, o nosso respeito. A Fazenda Dona Iracema, café, tudo. Eles me ajudaram com o pessoal também dos transportes, que me falha a memória agora, mas uma família querida que decidiu levar o caminhão. Nós conseguimos levar 32 toneladas numa carreta de mantimentos, entre eles água, que era para aquelas pessoas naquela necessidade, porque é o momento. Exato. O momento não era que daqui a pouco. Tem que vender para criar um marketing. Agora na socorro presente. Na pandemia, precisou mesmo daquela ajuda e entrou. Porém, o meu projeto Indústria para Favela, ele continuou porque eu entendi dentro da favela a distância que existia entre a indústria,
o produto fabricado nessa indústria, Perfeito. o número de prepostos que ele vai passando até chegar no final, a inflação que esse produto sofre da Até fabricação chegar, até chegar exato. aqui, a dificuldade e O acesso. o acesso até mesmo para o empreendedor. Porque o que é o pior para o empreendedor? Quando ele se convence que ele vai vender essa balinha, e é só que essa balinha não é da marca dele, não é da indústria dele, ele não é posse de nada, ele só é o vendedor disso. Exato. Aí ele vem, pega a balinha, compra a balinha e sai vendendo. Aí de repente ele pega alguns clientes bons e o que acontece quando esses clientes vêm na fonte? Esse vendedor é Ele perde aniquilado, tudo. Exatamente. atravessado. O trabalho, o esforço, todo o suor que ele derramou vai por água abaixo. Por quê? Porque juntou uma fome com uma vontade de comer desleal que não respeita essa A tratativa. indústria foi direto para os grandes fornecedores. Isso mesmo. E eles que foram as grandes formiguinhas, não é verdade? Isso. Um trabalho árduo Uhum. de mostrar o produto, que realmente o produto é de qualidade, de vender. Se você pegou a 20 centavos, você vai vender a 50 centavos, porque você tem que ter um lucro. E sabe quem que é esse vendedor? É aquele cara que estava tentando e não conseguiu nem cuidar do filho dele, por isso que o filho dele está lá numa creche também. Porque fez tudo errado, teve o filho que não tem culpa também, né? Como fala o ditado, não pediu para nascer, né? Exato. Foi uma dádiva que ganharam. Aí que a pessoa também, o órfão também tem que ter essa consciência que por mais que Deus tenha um carinho especial com o órfão e com as viúvas, ele não pode deixar de entender que por mais que Deus tenha esse carinho com ele sempre vai tentar, de uma forma ou de outra, ele sempre age, né, de uma forma em que ele consiga, como uma espécie de compensação, não sei, mas é uma bênção especial para aquele que sofreu dano, para que faça-se justiça, ele precisa de um aparato que supra essa deficiência que a família não pôde exercer, que é ter a instituição do pai, da mãe, da educação, dos cuidados. Ele não teve isso, ele foi órfão. Então Deus ele providencia para que ele tenha essa situação para compensar e ser justo aquilo que ele não teve por direito. Só que na hora de você garantir a provisão para a sua família, se você está fazendo um serviço de empreendedorismo focado numa venda e as instituições que você representa e aqueles clientes que você está representando a instituição, eles não são leais, seu esforço vai jogado para o ralo. Com certeza. E aí não é só isso, não atingir a meta. Você não tem dinheiro para pagar a água, a luz, o aluguel, o sustento para o filho. E aí, o que acontece com você? Aí vão vindo inúmeros erros, problemas que só poucas pessoas vão conseguir ter inteligência emocional para falar, peraí. E aí você vê que realmente a guerra, os problemas, eles forjam grandes homens. Exato. A dor, as cicatrizes, aqueles machucados que nos ferem a alma. São dores que, assim... As perdas, né? Essas dores acabam realmente transformando a gente em grandes empresários. Empresários que tomam... Você vê que hoje a maioria dos homens mais ricos em posses em sentido material, que fizeram fortuna e vieram do zero, foram pessoas extremamente sofridas. Muito. Tanto que é de lei a gente já saber que lá vem a história. Porque já vem a história de superação, onde a pessoa era uma pessoa que não tinha muitas condições, ou veio de uma guerra de um outro país, ou sofreu abusos na infância, ou foi vítima de violência, ou foi roubado, passado para trás, e com aquela dor extrema produziu e forjou um grande empreendedor e empreendedora. Não somente um homem ou uma mulher. Todos têm esse direito, todos. Todos têm esse direito. Todos nós. A diferença entre um astrofísico, um químico, alguém que é muito especial é a quantidade de informação que ele recebeu e soube administrar, e o outro que não recebeu. Teve a oportunidade. Não teve a oportunidade. Exato. Porém, não estamos dizendo que não existe quem teve a oportunidade. Exato. E também enterra, porque aquela passagem dos talentos é muito clara. Tinha um amo e ele foi viajar. Ele deixa um pouco de talento para um pouco de talento para o outro, um pouco para o outro e um pouco para o outro.
E dos 4, tem um que ao invés de multiplicar os talentos, ele enterra. E você vê que Jesus Cristo, embora fosse extremamente amoroso, porque, por exemplo, Jesus nunca mandou matar alguém em nome do amor. Nunca. Nunca, em nome da guerra, mandou cometer nenhuma crueldade. Por isso que as religiões vão acabar, né? Em breve, todas as religiões, segundo até a profecia bíblica, pelo que consta nos relatos, a ONU estabelecerá um governo que dilacerará todas as religiões. Mas aí é o meu palpite, fica registrado, e é o estudo que eu recebi. Eu não tive essa informação sozinho. É um grupo de pesquisa. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode acessar. Acesse gratuitamente um site que traduz a Bíblia quase 10 vezes mais idiomas do que o próprio Google, que é o jw.org. Você que quiser aprender da Bíblia de verdade e quiser ter um entendimento muito mais profundo e amplo a respeito do que a Bíblia. E se você acompanhar o jw.org no Watchtower Library, que seria a biblioteca online do JW, que significa Jehovah's Witnesses em inglês, que são as Testemunhas de Jeová, você poderá acompanhar dentro da sua própria Bíblia, que as Bíblias são iguais, embora usem sinônimos diferentes, e exceto algumas passagens e livros que estão amplamente reconhecidos como apócrifos e não constam dentro dos originais do cânon bíblico, a gente tem condição sim de ler a Bíblia inteira em 3 anos, com muita calma, uma média de 1, 2, 3, uma média de 4 capítulos por semana. Em 3 anos, como congregação, você vai conseguir ler a Bíblia inteira e ter esse entendimento. E ter uma visão ampla. Porque a Bíblia ela age como um almanaque. Exato. Como a gente sabe o que vai acontecer no futuro, então a gente está aqui hoje, dia 27 de agosto de 2025. De agora até a chegada do Armagedon, que é a guerra do dia da ira de Jeová, que será executada por Jesus Cristo e seus anjos, os 144.000 co-herdeiros do reino, que foram transformados em reis e sacerdotes para o nosso Deus e reinarão sobre a terra, para cumprir o que fala na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como aí no céu. A terra se transformará num paraíso, como diz em Apocalipse 21:4, que Deus estabelecerá a sua tenda com a humanidade, uma vez que carne e sangue não herdam o céu, e desta humanidade Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor e nem dor, porque essas desgraças que acontecem hoje serão passadas. E ele fala: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então não é porque eu cometi os meus erros, eu cometi as minhas falhas, que eu cometi as minhas falhas. Todos nós. Eu cometi os meus erros, e se eu viesse aqui falar que eu não cometi as minhas falhas e meus erros, eu estaria pecando, porque não há homem que não peque. Agora, o bom é que Deus ele não fica vigiando os nossos erros, como alguns fazem, que querem exercer o papel do julgador, e ficam olhando o cisco que está nos nossos olhos e não tiram a trave que está no próprio olho. E Deus nos faz isso. É a hipocrisia. Deus, né? O que ele faz? Ele quer a todos, ele não quer alguns. Ele quer a todos. Gente, vocês estão vendo que aqui a coisa hoje é algo realmente muito profunda. Tudo que eu falei, graças a Deus, eu tenho como provar dentro da Bíblia. E assim, eu li isso, eu estudei, e se eu não transmitir essa informação, eu sei que eu também vou ser cobrado. Com certeza. Agora, não adianta eu vir aqui transmitir essa informação e na minha vida eu não dar evidências de que eu estou corrigindo todas as minhas facetas para que eu possa me tornar completamente equipado para toda boa obra. Nós podemos fazer e deixar o mesmo. Com que a Bíblia consiga me repreender, me endireitar. E nós com humildade. Com humildade. Reforçando, né, essa questão da oportunidade, qualquer pessoa, a partir de agora, em Carapicuíba, ou em Paraisópolis, onde for, ou em Cubatão, ou em qualquer uma das comunidades filiadas ao G10 Favelas, elas poderão se filiar ou serem inseridas através de uma qualificação e de uma execução
aonde elas terão a oportunidade de realmente aderirem a esse pertencimento industrial. Eu posso Realizar os seus sonhos, o sonho de todos. Eu posso Porque realizar o meu. Ela vai olhar para dentro de si e falar, eu consigo. posso. Eu posso e eu vou fazer. Deus vai me dar condições, porque Exatamente. se chegou até você, dentro da comunidade, abrace a oportunidade, que às vezes Deus está batendo a porta e a gente fecha os olhos. Isso. Não, vai para amanhã, vai para depois. Aí, gente, não se queixe, não tem como nos queixar. Note bem, ninguém aqui está prometendo. Eu não prometi pro Bruno que... Ô Bruno, você vai ficar milionário. Não, é um Mega trabalho blaster. no crescente. É um Pode trabalho ser que no ele crescente. fique. O que a gente está dando aqui é a oportunidade Grau. da pessoa não ser sucumbida a ser entregue no esquecimento. Ela não ser atravessada, menosprezada. Roubada da sua Roubada. própria vida. Ela tá ali gastando tempo que essa bala é boa, mas a bala é dela. É ela que produz. A marca é dela. O branding, todo o efeito do marketing vai voltar para Pra ela. ela. E se ela não quiser ter a própria marca, ela vai pertencer a uma marca que não vai passar ela para trás. E se passar para trás, é porque então houve um engano. Ah. Houve uma falha. Peraí. Sim. Como Tem assim? alguma coisa Como errada. assim você fez isso? E vão existir situações que um vai ficar contra o outro. Pode existir, isso pode existir. Os dedos Mas- das mãos são diferentes. mas todos via de regra, o projeto foi feito de uma forma tão simples. Clara. Que essa simplicidade inibe qualquer pilantragem Que possa- venha a ocorrer na sequência a ponto de anular uma pessoa com o seu trabalho e cometer uma injustiça. Por quê? Porque o método não permite isso. Não tem margem de verba para isso. E eu acho fantástico porque, assim, olha, não é para algumas pessoas, não é isso? Ai, olha, não, alguns serão... Não. Todos serão muito bem-vindos. Vai ser que nem na pandemia. Não morreu só homem ou mulher, não morreu só preto ou branco, não morreu só rico ou pobre. É para todos. Todos foram afetados. É pra todos. E no mundo inteiro. E hoje, o que esse trabalho que o Érico Bito, ele está propondo, gente, eu acho... eu não vi ainda no Eu mundo... estou eu- executando. executando. É Eu- diferente é, de propor. exato. Embora eu proponha, mas eu já estou Está em executando, realizando e já está frutificando e gerando novas plantações. É lindo demais. Não é uma questão que eu vou fazer. Eu já estou Não, fazendo. não é um projeto Você que pode está jogar na chegando. inteligência artificial, É. Não você é- pode não é um jogar no projeto meio que está jornalístico, você pode ver no INPI, você pode ver na Receita Federal, você pode pesquisar no Google, você vai aonde você quiser. Não tem como apagar o que foi realizado porque virou história. Não, além de virar história, eu não vejo. Olha, a gente não lê mais porque, infelizmente, a gente começa às 3h30, 4 horas da manhã, vamos até às 11 da noite, e tem dia que nem para responder, a gente dorme às vezes com... Senhor, a gente faz oração com o celular aqui, fala assim, eu me perdoo. Desmaia. Desmaia. Mas eu acho que é um dos trabalhos... É um dos, não digo projeto, porque projeto é o que vai acontecer, é uma das ações maiores que eu vejo, não é no Brasil. É, para fora você pode levar isso. Na verdade, a partir do momento que se erradica a pobreza, aonde quer que ela tenha, Vai ser, ela poderá ser erradicada. Totalmente eliminada, totalmente erradicada. Se o negócio de fato, com DRS, com laudos comprobatórios randomizados, com estudos Não tem como. clínicos, científicos Não tem. feitos, não tem o que falar, são evidências. E aí é aquele ditado, onde passa um boi, Passa uma boiada. passa uma boiada. E você já viu isso daí na prática? Tem uma cerca tremendo, assim, né? e Tremendo. tem uma festinha. É. Quando passa um boi, É. passa a boiada inteira. Exato. Então esse ditado onde passa um boi, passa uma boiada, eu gostaria que você aí de casa entrasse no Google e falasse, me mande um vídeo, Google, de onde passa um boi, passa uma boiada, que você vai ver. Não, gente, é tremendo. É algo assim que, olha, graças a Deus,
ele permite, né? Ele concede a graça, não é? A quem ele acha que realmente tem o caráter. Pode ser até né? uma testemunha de Jeová bipolar. Ele já falou através até de uma mula. Exato. Pode Então, falar veja através bem, de quem ele quiser. É um projeto. Projeto não, Mara. Tira essa palavra projeto, porque projeto ainda está no papel, vai acontecer. É uma coisa que já está sendo executado, em andamento e com sucesso. Nas maiores favelas do país. Exatamente. Então eu gostaria muito que os nossos políticos olhassem com muito carinho. E se acheguem, ele vai deixar um número de contato. E se acheguem. 11. E não se acheguem, não é só para poder pegar no trem que já está caminhando, no trem que já está no trilho, mas que vocês venham com o intuito realmente de darem as mãos, elos de pontes, para que transformem vidas. Vidas como a sua, como a minha, como de todos nós. Mara, Tem sonhos, tem fome, tem dores. E que... Você já ouviu um ditado que fala na favela? Fala assim, vem com a verdade. Vem pra verdade. Vem com a verdade. Vem com a verdade. Tem uma coisa na favela, com as pessoas pobres, que é incrível. Que se você estiver mentindo... Você tá ferrado. Não é que você tá ferrado. Tá. Se Porque você se vier desmonta. se você A vier mentira mentindo, desmonta. Não tem o que você Não fazer. tem. É aquilo que eu falo. Se você não falar com o coração, deixar o mover de Deus, o agir dele, não adianta você falar bonito, você fazer 10 universidades. Nada disso. Porque o encanto vem aqui, ó, do coração, daquilo que Deus nos proporciona, daquilo que Mas Deus... se quiser faculdades, nós fechamos um acordo de colaboração técnica com a Universidade Federal de São Paulo no projeto AM Verde, pela Zinkate e o professor Raul Boni, que está sendo executado. Olha que lindo, meu Projeto Deus. automotivo, de sustentabilidade, redução de carbono, né? Se quiser também que a gente mostre as nossas aulas, onde eu estou dando aula na Unesp para a turma de engenharia química, como químico industrial, pelo que a gente executa na... Ou se quiser olhar o nosso projeto que a gente realizou para um chamamento público para a Faculdade Forte, que foi realizado em mais de 10 escolas na Zona Leste de São Paulo, projeto Escola Aberta, onde eu tive o privilégio, junto com o Igor Alexander, né, cofundador do G10 e o empreendedor responsável por realmente ter se tornado um dos primeiros moradores de favela, um homem de favela, que a favela vive nele e ele vive na favela, e ele ter se tornado um industrial e destravado dentro do G10 Favelas, um dos projetos mais rápidos e efetivos que o Eficazes G10 tem. também. Eficazes, porque está lá. Só você ir lá no Paraisópolis, na rua Itamotinga, número 100, em São Paulo, na segunda maior favela de São Paulo, na terceira maior favela do Brasil, e ver o projeto implementado, dando certo, com DRE positivo, que deu base para levar não só para Cubatão, como deu base para levar em outros. Mas se quiser ver na Faculdade Forte, na TV Cultura, tá lá o nosso projeto, lecionando cosmetologia, ensinando que o perfume agradabilíssimo que a gente gosta não é somente reconhecido por uma marca internacional. Aquele perfume é a junção de elementos da natureza que foram apropriados com um determinado nome de marca e só relembrados através dele por causa de uma coisa chamada marketing. E isso não inibe da Dona Maria virar uma grande protagonista da sua própria história industrial, aonde ela pode criar a marca dela, aonde o original não se desoriginaliza, aonde ela pode ter algo extremamente original, seria um pleonasmo, mas Exato. algo original que ela vai abrilhantar tão ou mais do que uma marca fora, só porque ela vai tirar essa venda dos olhos dela e entender que esse tipo de marketing, aonde faz ela arrancar mais da metade de um salário para pagar um bem de recorrência, porque ela acha que aquilo é luxo, ela vai entender que ela não precisa gastar o dinheiro dela dessa forma. Ela pode contribuir com um ecossistema onde, desde o plantio do agronegócio, o beneficiamento dessas matérias-primas, você pode pegar abacate, acerola, açaí, alteia, alface, amaranto, arnica, artemisia, avelã, bálsamo de beijoim, bálsamo de tolu, broto de bambu, calêndula, camomila, cana-de-açúcar, canela da China, capsicum, liang-liang, zedoária, capim-limão, alecrim. Você pode pegar tudo o que você quiser, do A ao Z,
E você pode plantar, você pode derivar uma parte para o alimento, você pode derivar uma parte para a higiene pessoal, que é uma necessidade básica, que desde quando se entrega-se a cesta básica, deveria-se também vir, porque está tão coigual a questão da higiene pessoal, até pela não proliferação das doenças, que ela é tão responsável ou importante quanto a alimentação, a nutrição. Exato. E por quê que o saneamento básico ou a higiene pessoal estão sendo desconsideradas? É para aumentar a mortalidade propositalmente ou para ignorar o que Louis Pasteur descobriu em 1800 e que Jeová já falava na nação de Israel para o israelita, para que ele, quando fosse fazer as suas necessidades fisiológicas, ele saísse para fora do acampamento e enterrasse as suas fezes? Sim, com certeza. E hoje a gente aduba ela jogando no rio. Poderíamos ter aí um Tietê, um Pinheiros, arrecadando bilhões com o turismo, com as famílias com esportes aquáticos, com a pesca esportiva, com a alimentação, se a gente somente não adubasse as nossas fezes no rio, na água, que é a proliferação da vida deveria ser. Né? A gente está matando as nossas... E aonde estão nossas autoridades? A questão é, as autoridades, coitadas, elas não têm culpa porque, até perante a Bíblia, porque a maioria das autoridades fala da Bíblia, segue alguma religião e essa religião segue a Bíblia. E a Bíblia também, assim como a gente falou das questões dos espíritas, que a Bíblia deixa claro sobre a prática do espiritismo, a Bíblia também deixa claro que quem governa o mundo que jaz no maligno é Satanás e seus demônios. Então, por mais bem intencionados que os governantes estejam, não tem uma visão. O dono do mundo manda e continuará mandando até o Armagedon, que é a guerra do Altíssimo, o chamado Dia da Ira de Jeová, onde a Bíblia descreve que existem 4 grandes anjos segurando umas tigelas com um blende dessa ira. Né? E Jesus, quando ele volta, a Bíblia descreve que algumas pessoas que seriam destruídas por ele, né? É difícil imaginar um ser amoroso que falava de virar a outra face após levar um tapa. Exato. Agora vim com um executor de julgamento onde as pessoas se tornarão como estrume sobre a superfície do solo depois de serem aniquiladas. Porém nós, ou os justos, eles olharão para o lado e o iníquo não existirá mais. Deixará totalmente. Então, a gente tem que aproveitar agora a oportunidade de fazer um bom nome perante Deus, porque no dia da ira não vai ser ODS, não vai ser empreendedorismo, não vai ser os ricos, não vai ser bens materiais que vão fazer com que você seja aprovado. O que vai contar são outras coisas que realmente... Exatamente. Hoje as pessoas não param para pensar. Não. E eu só lembro uma coisa, nenhum de nós, gente, é muito bom a gente ter um padrão de vida bom, lutarmos para isso, aprendermos e executarmos, entrar em ação para ajudar não só os nossos, mas a todos aqueles que necessitam. Mas a gente lembrar sempre que nós não vamos levar nada daqui. Nada. Nós vamos levar só as nossas boas ações. O nosso caráter, o que nós fizemos realmente de real. Não é aqui. Não falar, é a intenção, Deus não abençoa intenções. Porque falar até papagaio fala, né? Exatamente. Falar até papagaio fala, eu quero ver as ações. E tem muita gente que acha que vai, olha, eu vou carregar todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que você aquilatou, os bens materiais. É ótimo, não digo que, não sou contra, pelo contrário. Mas lembre-se que tem muito mais do que somente isso, porque isso vai ficar. Quando o momento que Deus falar, venha. Eu não consigo me conformar mais em que eu esteja bem e que outras pessoas... E um monte de gente não tendo nada, não passando... A gente podendo comer ou o nosso arroz, o nosso feijão, a nossa carne moída, onde muitas pessoas procuram... mas você vai virar um fanático? Não, isso não é fanatismo, isso é ser... de fanatismo. Isso é... Será realmente... que se fosse você ali na beira da amargura precisando, você ia querer que a gente agisse com rapidez ou lento que nem uma tartaruga? Não, amanhã eu vou ver. Esse amanhã eu vou ver. Não, responda pra você. Não é? Responda pra você. Não, eu Se você tivesse na lona, você queria que aquela pessoa que fosse te ajudar agisse com... Eu tô dizendo que de uma forma lerda? A população, de maneira geral, que eu conheço, que eu vejo...
Amanhã eu vou ver para você. Ô, lerdeza. Eu vou ver para você o que pode ser feito. Não, a fome não espera. A doença, gente, a necessidade de um remédio, de uma medicação, de um atendimento médico é para ontem. É para ontem, não é para amanhã. Mas muitas vezes aquele até para dispensar. Na lista da ONU, Mara, o Brasil também está progredindo positivamente. A gente tem que elogiar o povo brasileiro, sim. Mas Tá? Porque nós conseguimos sair agora da lista da ONU na fome. E aí, quando você pega uma pessoa que estava morrendo de fome, depois que ela se alimenta, o que ela vai fazer? Ela vai se limpar. Ela vai ter um autocuidado. Por isso que agora a parte da higiene pessoal vital. Vital, é o momento. É o vital. É agora. Não é para depois. Por quê? Porque a fome deixou de existir realmente no Brasil, se você for analisar. Deixou completamente. Pela ONU, a fome deixou de estar o Brasil deixou de estar na lista da fome da ONU. São dados que a ONU tem, que são dados reais. Agora, não significa que não tenha pobreza. Note bem. E aí você tem que imaginar uma pessoa que está em extrema pobreza e ela consegue ser alimentada. O próximo passo, se ela quer se recuperar, ela vai tomar o banho, vai fazer as unhas, vai fazer o cabelo, vai fazer a barba, vai se cuidar para poder falar. Você não vai chegar que nem um mendigo a pedir um emprego ou vender para alguém, porque a pessoa não vai querer comprar uma balinha com você se você tiver com aquele cheiro ou com aquela sujidade que a pessoa que não tem a higiene pessoal não tem. Não chega, e não tem nem acesso. E não é só uma questão, Mara, de proliferação da doença. É uma questão de autoestima. E hoje, autocuidado. Com o problema da depressão, um dos melhores remédios é você melhorar a sua autoestima. Com certeza. Ô, meu amigo, você está depressivo? Peraí, vamos lá. Começa a se movimentar, se limpa, toma um banho, passa o perfume, faz o cabelo, se arruma, fica bem vestido, deixa as pessoas olharem e falar, caramba, hein? Tá tudo chique. E aí, pra onde você vai? Né? Você lembra que Jesus Cristo, quando morreu, o que eles fizeram com as roupas dele? Lançaram sortes. Então não era uma roupa que não tinha um valor. Ele se adequava. E também não era uma coisa que também destoava tanto, né? Porque Judas, para atrair ele, teve que dar um beijo nele, exatamente. Né? Então, assim, a gente agora está no momento desse empreendedorismo extremamente recorrente, lucrativo, benéfico para o nosso povo. Vital. Vital, que é a higiene pessoal e a higiene mental através da melhoria da autoestima. As pessoas precisam ter um autocuidado, elas precisam cuidar dos seus filhos, elas precisam educar. Não é só com o Dr. Bactéria. Um abraço aí, Dr. Bactéria. Adoro você. Meu beijo, meu carinho e meu respeito. Fantástico, né? Gosto muito. Então, não é só isso. As pessoas têm que saber que se a criança, perto de uma falta de saneamento básico, aonde a orientação desde a época de antes de Cristo na nação de Israel tinha que enterrar as fezes. Não adianta ela ali perto do córrego colocar a mão na boca, ela vai ter virose, ela vai ficar infectada porque aquilo não era para ser dessa forma. Com certeza. Agora, não adianta a gente fechar os olhos a essa realidade, mascarar a fome com uma cesta básica, que é interessante, é importante, mas não é o suficiente, e deixar a pessoa sem condição de ter dignidade, de ter um trabalho. Autoestima, respeito por si próprio. Nem que for, eu vou pagar, que nem no shampoo Indústria para Favela, né? Você vê que pagando toda a engenharia tributária é o menor caminho tributário, porque é uma MEI que opera como uma indústria, através de um CFOP contábil, ele compra esse industrial, esse MEI, os insumos da garrafinha dele, e esse produto que tem a tampa, que tem o frasco, que tem o rótulo, ele, após comprar, direciona para uma indústria ou direcionava para uma indústria devidamente regulamentada na Anvisa para terceirização. E hoje, fazem 27 dias que a Anvisa deu essa vitória para que
todos os empreendedores, aqueles saboeiros, cosmetólogos, perfumistas que sabem o manejo dos extratos glicólicos, dessa questão frutífera sejam aptos dos produtos fitoterápicos, serem industriais. podem começar as suas operações industriais, que nem quando a Anvisa viu a necessidade do álcool em gel e ela abriu um precedente para que todo mundo pudesse fabricar o álcool em gel naquele momento da pandemia e pudesse trazer a dignidade da não proliferação da doença através da higiene básica nos seus lares, abriu a Anvisa para o álcool em gel. É verdade. Agora, a Anvisa está decretado, o Cidinho, né, que foi o senador que aprovou essa lei, que conseguiu aprovar, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei, que entrou em vigor agora, dia 1º de agosto de 2025, que qualquer pessoa, assim como uma empreendedora no ramo alimentício, cria ali a sua coxinha, seu salgodinho, compra a sua farinha, faz o seu... Quantas pessoas... Ô, Érico, você não quer ir um centro de salgado? Me ligam. E eles não precisam de Anvisa. E por que se um produto que você vai ingerir vai cair na sua corrente sanguínea através da digestão no estomacal, onde os nutrientes são sintetizados para a corrente sanguínea, né, filtrados e transmitidos da corrente sanguínea, pode usar e não precisa de Anvisa, e para pegar um produto para limpeza, para ser usado de forma como uso tópico, você precisaria... E enquadrava essas pessoas como criminosos hediondos. Será que essas pessoas eram as criminosas? Aí, agora não tem mais isso. Graças a Deus. Agora é a oportunidade real. Para aquela pessoa que quer fazer, agora eu vou falar para você, tá? Você, amigo ou amiga, que quer fazer, não deixa mais ninguém te impedir. Ninguém. É só você e Deus agora. Se você quiser fazer, você faz. Então, você quer começar a produzir, você sentiu no coração que ou um cosmético capilar, corporal, facial, um perfume, um produto de higiene, e se Deus permitir que o mapa também tenha essa mesma flexibilidade e as leis domissanitárias também, para que os produtos de limpeza que se enquadram nessa vertente e os produtos para os animais que exigem-se tantos cuidados para que esses animais sejam tratados e limpos e asseados também, não proliferem outras doenças para as nossas famílias, nossas crianças, nesses setores do mapa, nesses setores na parte domissanitária, igualmente o setor dos cosméticos, dos perfumes e dos produtos de higiene pessoal, eles também abrilhantem a oportunidade para que esses pequenos produtores também não sejam criminalizados. Com certeza. E possam começar a fazer como meu pai fazia. Por isso que eu sou químico industrial. O seu detergente, seu amaciante, seu desinfetante na limpadora que meu pai tinha, que era a limpeza de sofás, tapetes, cortinas e carpetes, a limpadora Bito, pelo qual eu fui criado e fui educado como químico pelo meu pai. Érico, eu hoje quero fazer isso. Eu tô assistindo você, tô lá de casa, estou assistindo você. Certo. E quero abraçar e quero ter essa oportunidade. Mas eu sou totalmente leiga. Eu sei como, de repente, os ativos para me ter um Primeiro, persistência, porque não é porque você vai ligar num celular e não te atende de imediato como uma inteligência artificial, você vai desistir, tá? Sim, eu não vou desistir. Mas assim, Érico, eu preciso muito, de repente, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, que você disponha para essas pessoas que estão assistindo e falar, poxa, é a minha chance. Eu quero agarrar isso com unhas e dentes. Certo. Onde que eu posso marcar uma vez por mês, porque você também não tem esse tempo para dedicar semanalmente? Não, eu digo assim, para você pegar essas pessoas... A gente não tem tempo para aquilo que a gente não encara como prioridade, Não, né? mas prioridade hoje, você, com todo esse do G10, tudo isso que você já tem, eu quero que outras pessoas que não façam parte do G10... Certo. Eu quero que... Veja, a coisa mais abrangente. Certo. Hoje você já se dedica, se deixar... Já estou vendo duas possibilidades, 24 mas horas, pode concluir. 24 horas dentro
do que você já tem feito, dessas ações que já estão em movimento e com sucesso. Sim. Mas eu tô lá e eu digo assim, poxa, mas eu sei manipular o desodorante, eu sei manipular um creme para pele, minha pele para não ficar tão descascando. Eu tenho uma pele para... Mas eu tenho uma dúvida, como que eu posso executar isso e tirar do papel? Executar mas eu quero tete a tete, eu quero olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Paraisópolis, Rua Itamotinga, número 100. Ou Carapicuíba, Estrada da Aldeinha, número 1508A. Ou lá em Cubatão, na Associação de Desenvolvimento Social Morro do Índio. Ou nas mais de 406 G10 favelas em qualquer lugar do Brasil. Qual o telefone que eu posso acessar? Se quiser hoje ligar pro meu telefone, é 11 97528 2929. Eu não escuto direito. Mais cedo ou mais tarde eu vou te responder. 97 5 28 29 29. Repetindo, 11 975 28 29 29. Falar com Érico Bito, Químico Industrial. Vou repetir. 11 97, anote. 11 97 528 2929. 11 São Paulo, 97 528 2929. Quer ver um método mais fácil ainda? Entrou na indústria de cosméticos Big Beauty Cosméticos no Instagram, ou Ecobelly Oficial, ou Indústria pra Favela, errado escrito mesmo, Indústria pra Favela, e foi desse jeito mesmo que era a fonética, é a indústria pra, embora ali era para ser um P com apóstrofe, mas é pra favela. Ou o ericobito.químico, é só entrar no Instagram, são todos abertos. Nenhum Instagram desses, nem a Ecobelly, nem a Bela Pro, nenhum Instagram, nem a Big Beauty, aceita todo mundo. É só entrar no direct e mandar mensagem. Gente, se for relevante, vai pra frente. Se não for, acaba ali mesmo. E tem um detalhe. A gente, infelizmente, a gente tem uma boca só. A gente não tem 100 bocas, não é verdade? Cada um de nós temos uma só. E às vezes as pessoas me cobram, imagino que vão cobrar o Érico. Você tá no sentido de... cobrar. Não cobrar no sentido assim. Tem gente que às vezes é 11 horas da noite, manda às vezes quase meia-noite, manda assim, porque eu acordo às 3h30. Poxa, você não me retornou, tem quase um mês que eu te mandei. Gente, todo mundo é importante. Todos são importantes. Não é só você que é importante na minha vida, que tem um padrão um pouco mais elevado, que eu tenho que te responder mesmo, porque eu tenho coisas já 20 dias, 30 dias para dar retorno. Eu vou retornar, a não ser que seja um caso de vida ou morte, aí é diferente. O que nós podemos fazer, o que nós podemos somar, o que nós podemos realmente estar ajudando de imediato. Mas se eu não respondo de imediato, é porque realmente não dá. Nós temos uma só para dar o retorno. Então, tenha paciência, porque às vezes a gente delega, mas não chega como a gente gostaria que chegasse. Então, eu prefiro, como o Érico, ele, não é verdade? Ele tem toda uma equipe também. Até hoje, o Instagram dessas empresas está na minha mão. Então, e eu respondo a todos. Agora, existem as equipes e existem os setores. Lógico. A pessoa quer isso, então, tá bom. Mas isso vai nunca, direcionando. É só que eu comecei do zero. Eu comecei com um kitzinho de produto, andando a pé em 2008, dia 7 de setembro de 2008, aqui em São Paulo, lá no Tatuapé. Aonde eu mapeei o Tatuapé inteiro, todos os salões, Tatuapé, Belém, Brás, Moca, Vila Matilde, Cangaíba, Vila Formosa, todos os lugares ali, São Mateus, Guaianazes, rodei em vários salões. Agora, onde eu desmiucei ali, ó, foi aquela região do Carrão, região ali do Belém, região ali da Moca, Brás, aquele lado ali, ó. Perdi um sapato a cada 15 dias andando a pé. Mas e graças a Deus teve o resultado, consegui ir comprando as coisas, fazendo as coisas, consegui estar entre os top 10 do mercado, no ranking Nielsen, comprovado cientificamente. Sofri uma fraude financeira por sócios que estão respondendo na justiça de 42 milhões de reais ao total, tentaram me destruir, não conseguiram, não é dinheiro o negócio. Então, assim, eu acordo todos os dias da manhã, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço a Deus, eu já vou tomar meu banho, eu já me ajoelho, e já peço, abençoe esse dia. O que eu tenho que vencer hoje. É agora. Hoje. Qual que eu tenho que vencer? O terminar o podcast com a Mara aqui de um modo excelente. É o que eu preciso. E eu preciso, eu não sei, eu vou te dar uma sugestão. Certo. Aqui nada é combinado.
Nada. Alguma Não. coisa nós combinamos? Nem tem como falar isso aqui tudo Natural. combinado. Não tem como, gente. Ele me mandou mas eu nem tive. Eu sou muito sincera, Érico. Não li tudo. O que você falou da época. Isso aí é Posso só te falar? pra- Isso, o que realmente. Ninguém lê. Não, e outra. Tanto que os podcasts, né, os talk shows, é o que tudo está mais lido. abrilhantando. Mas As pessoas hoje querem aprender pelo podcast. E aqui, baixa o aqui podcast. é assim, gente. Aqui é assim, é na veia, é no coração. É o que vem de Deus, o que não vem também não entra. Não tem validade. Então, eu acho muito importante esse nosso podcast. Todos são, graças a Deus, que vieram até aqui, que são convidados, pessoas realmente que Deus toca o meu coração. Porque eu não quero a diferença só para a minha vida, eu quero a diferença para todas as vidas. Porque Deus não quer a uns, Deus quer a todos. Ele quer a todos. Ele não pôs o dedinho e falou, olha, é com você, viu? Não, é para todos. Então aproveite, abrace essa chance. E eu vou fazer uma sugestão a você. A vontade de Deus Ela é que boa. toda sorte de homens sejam salvos e venham a ter um conhecimento exato da verdade. Exatamente. Pode Nem ler lá, nem a mais, nem a 1 menos. Timóteo 2, alguma coisa está falando isso. Que o desejo de Deus é que toda sorte de homens sejam salvos, mas que para isso venham a ter um conhecimento exato da verdade. Não é um mistério. É Tem mais ou nada menos. de Não existe mistério, mais não. ou menos. É exato da verdade. É você não ter dúvida. Com certeza. E eu vou te dizer, Érico, o nosso Pod com Mara Cedro, nosso estúdio aqui da Avenida Paulista está inteira à disposição. Eu agradeço. Muito A obrigado. Érico Bito e a todos que participam com você O G10. dessa ação Olha que abençoada, Olha que dessa beleza. benção. Na Avenida Entendeu? Paulista, numa estrutura como essa. Querido, mas é a gente onde agora tem a todos nós liberdade temos o de uma direito forma, de estar. Claro, agendada, né? Com de uma forma respeito, combinada. com respeito, com amorosidade. Acima de tudo, respeito e transparência. E não precisa falar, ó, tá gravando, não. Porque ela tem palavra igual a gente, igual a favela, igual todas as pessoas comprometidas que querem, porque o que acontece? Quem está sofrendo, meu amigo, não quer que demora mais nem um minuto. É para ontem. As pessoas que estão gostando dessa desgraça aqui é porque tá para elas que tá tudo bem. Agora, para os milhões que estão sofrendo, ninguém queria que continuasse mais essa desgraça. Claro que não. Tá? Então, eu acho que assim, essa aliança com Deus, essa aliança com o Pai, com o Altíssimo, com aquele que é o dono da chave da vida e da morte. Eu proponho a você. Uma desgraça mesmo. Não é? É isso que é Né? que a gente está vivendo. Infelizmente, você olha pela maioria aí, as pessoas estão passando necessidade, elas estão passando por problemas e elas estão, como parece que a vida é uma sucessão de problemas graves. Então vamos mudar, nós podemos, com o poder de Deus, com aquilo que Ele nos capacita, com aquilo que realmente eu não teria a capacidade que o Érico tem de Aí fazer. não fala o nome desgraça, não. Como assim não fala o nome desgraça? É uma desgraça. Sim. E desgraça é o oposto da graça. Da graça. Tá? Que todos Porque nós é o que a gente podemos está nos vivendo aqui abastecer. mesmo. Um lugar demoníaco, um lugar governado por Satanás e seus demônios, que o que impera é a violência. E diz que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Por que dia de Noé? Porque tinham lá os nefilins, que eram aqueles anjos que se rebelaram contra Deus e deixaram as suas posições originais, tiveram relações sexuais com as mulheres, e os filhos nasceram nefilins, que eram filhos de anjos com mulheres, com homens. E eles eram extremamente violentos. E o dilúvio os varreu a todos, entre eles a imoralidade sexual, como Sodoma e Gomorra, ou todas as outras falcatruas, mentiras, né? Coisas mantidas para propósitos desnaturais, mas o que pegava naquilo era a violência, Exato. que é o que a gente está vendo aqui hoje. Uma barbárie, todo mundo aí vendo todo dia, um sendo espancado, assassinado, esfaqueado, dado tiro. E cada um olhando tá tudo só pro seu normal, umbigo. entendeu? E olha, Não tá nada bem, normal, não. Quem tá bem, que eu Tá digo, nada pelo normal. menos pseudamente bem, Hum. porque tem comida na geladeira, tem comida na mesa, se veste, tem a sua empresa. Se olhar só Tá no pro seu fantástico umbigo, mundo de Bob. É. Sabe o que acontece quando você olha só pro seu umbigo, querido? A queda é maior. A queda é maior. Porque Eu prometi para mim mesmo, dona Mara, que quem atrasasse o meu lado, atrasaria o lado da favela. E olha- a favela, o pessoal só sabe olhar pelo lado
do crime, né? Só que ali não é só crime, não. Não. Ali tem advogado, tem Tudo. dentista, tem pintor, Ninguém tem tá ali industriais. porque quer. Ali tem pessoas. Tem tá? pessoas, seres humanos E que quando têm for os falar de mesmos favela, desejos. muito respeito, tá? Muito respeito daqui pra frente, que favela não é brincadeira, não, de chegar ali e ficar contando historinha do vigário, conto do vigário, São entendeu? pessoas que querem poder trabalhar, ganhar o seu dinheiro, ajudar não só a sua família, como mais os demais, gente. Ninguém, às vezes, chega a passar fome porque quer. E sabe uma coisa que eu tô lutando, aí eu peço perdão pra senhora e pros Se telespectadores. me chamar de senhora novamente, nós vamos ter um problema aqui, hein? Me perdoe. Olha, dona gente, Mara. com todo respeito, trabalho né, que eu tô sério, falando. eu e esse menino Sabe o que aqui vamos acontece? rolar lá fora, sabe, hein? sabe o que acontece? A gente fica com sangue nos olhos, né? E a gente não tem sangue de barata e acaba agindo de um modo impulsivo. Mas somos E humanos às ainda, querido. vezes Nós somos humanos. As nossas falas não transmitem realmente os pensamentos Mas de nós Deus. somos humanos. Mas você sabe o que a Bíblia descreve que o que é esperado de um cristão, que é o que eu tô tentando ser, que eu não sou ainda, tá? Que eu sou bem nervosinho, mas estamos né? no caminho, né? Mas é assim, Mas nós estamos no caminho. A gente tem que ser meigo, né? Infelizmente, Mas a gente não somos nós que vamos mas nós trazer o não- julgamento. mas nós não somos falsos. Ninguém está Então, autorizado a fazer um mal pro outro em nome de religião. Não. Ninguém está autorizado a menosprezar uma pessoa por causa de uma religião. certeza. E ninguém está autorizado também a matar o outro E nem por a causa julgar. de uma religião. E nem a julgar. Porém, se você fala para mim, aquela mesa tem 2 metros quadrados. Aí ele fala que tem 4 metros quadrados. E eu falo que tem 8 metros quadrados. Como que a gente vai tirar a prova? Vamos fazer a medida certa. A medida. Essa parte tem sempre a desculpa na hora que a gente vai tirar a medida na Bíblia. Ah, mas cada um tem a sua interpretação. Que é uma mentira. Porque não Porque é é que mais cada um fácil- tem uma interpretação. é mais fácil mentir Só tem pra si uma próprio. interpretação. Não existe tem duas verdades. interpretações. Não existe duas verdades. Agora, se você não quis saber a verdade da Bíblia, e se você não quis nem ler ela, não fala dela. É melhor. Não vem falar da Bíblia se você não lê ela. Ou vem querer dar um de entendido, ou a hora que cabe, cita uma passagem bíblica lá, né? A hora que cabe, cita uma... Gente, né? Deus vomita. O morno que fica em cima do muro. Não existe mais ou menos, até hoje dentro do Uber, né, Serginho? Nós vínhamos falando, não existe o mais ou menos. Ou realmente você opta, se eu não sei, se eu sou leiga, se eu nunca tive a oportunidade, eu nunca quis realmente conhecer um pouquinho da palavra, pense um pouco. Vai buscar, porque ali é onde você vai encontrar toda a fortaleza que ele pode te dar, toda a ciência que ele pode te dar da Coragem. verdade e da mentira. E aí você continua, que se você quer se enganar a vida toda, é um problema só teu. Só seu? Só seu, querido. Porque, como eu disse, graças a Deus, né, a salvação é individual de cada um de nós. Meu querido, nós vamos ter muitas outras vezes aqui. Vamos. Muitas Se vezes. Deus permitir, né? Não, mas ele permite. E a gente fala do amanhã achando que está garantido, não, mas e assim, não tá. eu creio que assim, ele tem um projeto. Dentro do projeto dele, Eu também ele usa acredito, cada não um vou de mentir, nós, ele usa cada um de nós da maneira que ele quer. Que ele deseja. Até porque... Dentro do coração dele, ele tem um projeto para a tua vida. Mara, Dentro né? disso O que que foi significa construído. Mara, você sabe? Dizem que era amargura, e eu de amargura nunca tive. Não teve, Posso né? dizer? Não condiz com o seu nome, né? Não condiz. Se você pudesse lhe dar um próprio nome, que nome você lhe daria? Olha, eu mesmo falando Mara de amargura... maravilhosa Não, ou Mara de amargura? Posso falar? Eu sou a Mara de excelência plena, eu sou Mara do Senhor Jesus, do meu Pai, do meu protetor. Eu sou a mulher que realmente Deus deixou passar por poucas situações e de muita seriedade, de vida, de alimentação, Minha irmã é uma das pessoas mais lindas que eu tenho na minha vida, trabalhou muito para pagar meus estudos. Sua irmã? Minha irmã. Aham. Meus pais, tadinhos, que sabiam tocar boi e vaca, perdemos tudo lá em Fortaleza, chegamos Não vou aqui- te chamar de senhora, mas você já falou várias vezes que você é cearense, né? Sou. E que tem 70 anos. Eu tenho 67, vou fazer 7? 68. Mas 68. posso dizer, essa Mara que as pessoas... Então você dizem- nasceu em... 58, 22 de fevereiro de 1958. Tô falando porque você falou, porque mulher não gosta... Não tem o menor Mas, ó, problema. tá. Eu não tenho, sabe por quê, gente? Agora, você nasceu quando? 22 de fevereiro de 1958. 58. Vamos supor que você tivesse como voltar e em 57, um ano antes de você nascer, você pudesse se dar um nome.
Que nome você se daria? Olha, posso te dizer? Eu creio que o Mara, mesmo passando por algumas... Todos nós passamos por algumas coisas azedas e amargas na vida. Não é verdade? Que a vida vai nos mostrando, Amargo. Deus vai... Eu só tenho a agradecer. Eu tenho mais a agradecer do que a pedir. Se eu Então, pedir... o seu nome seria Gratidão? Gratidão. Esse seria Todos seu nome. os dias. Sabe por quê? Quando eu abro os olhos, eu acordo, eu tenho insônia. 3h30, 4 horas da manhã, eu abro o olho. Gente, poxa, Mara, mas mesmo com dor você fala gratidão? Falo, sabe por quê? Tem muita gente que queria estar no meu lugar. Agora Tem eu queria muita te gente que pedir tá em cima perguntar de um uma coisa. hospital. Diz na Bíblia que Deus sempre existiu? Afinal, eu saí de onde? Eu saí através, ele que me deu vida. Uniu meu pai e minha mãe, mas se não fosse ele, eu Tá, não existiria. Isso é contigo. Agora, olhando nós, como espectadores, se nós fôssemos olhar para o próprio Deus e fôssemos analisá-lo, na análise do Deus Todo-Poderoso, a pergunta é, ele sempre existiu? Sempre. Então, em um dado momento, ele teve que escolher o próprio nome. Se ele é Deus, tem coisas que assim, meu Deus, por exemplo, ele dá tudo para nós, não dá? Ele não deu vida? Correto. Ele deixa a gente respirar, ele nos entrega, nós temos olhos, nós andamos, capenga ou não, por desses 4 anos. Sim. Mas, meu Deus do céu, eu sou muito grata. Um outro dia, minha neta tem 6 aninhos, ela chama-se Liz Souto Cedro Ferreira. Coisa mais rica, mais abençoada que Deus pôde me dar. Vovozinha, ela viu uma foto minha na Assembleia recebendo um prêmio na cadeira de rodas. Porque o Sérgio não conseguiu. Eu não conseguia, estava com muita dor nesse dia, já tinha tomado tudo quanto é remédio. Muito. Né, Sérgio? Lembra? Sim. E ela viu aquela foto que foi tirada. Sérgio, lembra? Lá da premiação. Vovozinha, se você ficar andando de cadeira de roda, você vai ficar mais tempo comigo, né? Falei, vou e ser mais rápida, porque na cadeira de roda eu vou rodar mais ainda do que a vovó já anda. Mas, só para concluir o raciocínio, Mara, você daria o nome de si mesma de Gratidão, porque você entendeu que é isso que você é no decorrer da vida, Exato. grata. O próprio Deus, ele deu um nome a si mesmo, sempre tendo existido, como ele declara, e ele se chamou de Jeová. Jeová Jireh. Não, o Jireh Não é Jireh? são atributos ao nome Ao que nome ele deu a si Jeová, mesmo. ao Jeová. nome Jeová. Tanto que você tem Jeová, Mas, Rafá, Jeová Nissi. sim. Agora, Mas o nome Jeová, o que significa? É o Deus que não existe outro, é o Deus maior. E esse não nome tem... é atribuído a esse Deus maior. Mas o que esse nome significa? Como eu perguntei, Mara, você disse que Gratidão. o nome Mara era de amargura, não era? Não, amargura, hoje os homens Dão dizem... esse nome de Mara como amargura. E Isso. a amargura, quando alguém fala pra mim isso, várias, e de várias, ou da evangélica, ou da católica... Olha, eu não queria pegar o celular, mas eu posso pegar o celular um minutinho? Deve. Eu vou pegar Sérgio, agora... segura a onda, hein, Sérgio? Segura a onda, Sérgio. Ó, Serginho, um por minuto. favor. Eu vou pegar aqui o Google e vou digitar, tá? Para você de casa, quando você quiser fazer uma pesquisa sozinho, vai no Google. Aí você vai pegar aqui e vai digitar assim: qual é o significado Eu já falo pra mim que é mais fácil do que digitar. nome pessoal Mara. Vamos ver o que ele fala. Amargura. O nome Mara tem um significado ambivalente, ou seja, 2 significados, podendo significar amargura ou aflição devido à sua origem hebraica relacionada a uma passagem bíblica do mar amargo. Mas também pode significar, na outra vertente, senhora ou aquela que é amável, E com origem no aramaico e em outras culturas, correto? Porque o que eu vejo, às vezes as pessoas gostam de... Já vem isso desde, né, dos outros... Não, olha, porque... Não, isso aqui é amargura. Você... Querido, eu sou aquilo que Deus quer e aquilo que Deus implantou no meu coração. Isso Eu mesmo. não tenho preocupação. Agora, a pergunta é, que não quer calar, qual é o significado do nome pessoal de Deus, Jeová? Vamos ver o que o Google fala. Jeová.
Vamos ver o que o Google fala. É o único. Ele fala o Não tem outros significado deuses. do nome de Deus, representado em português como Jeová. É claro que é representado em português, né? Porque falar não sabe nem a pronúncia do nome. Mas Jeoiaquim, Jeoiada, Jeroboão, Jeosafá, todo mundo sabe o nome. Só no nome do autor da Bíblia, que ele deixou no original, quase mais de 7.000 vezes o YHWH, que é o tetragrama relacionado ao nome ímpar pessoal dele, que no alfabeto hebraico não tinham consoantes, não tinham vogais, somente consoantes. Todo mundo sabe traduzir. Aí alguns falam, não, é Yahvé. Yahvé, assim como Jesus e Yeshua, cada um no seu nome tem o seu nome numa língua. Por exemplo, Tiago, em inglês é James. Ou João, em espanhol é Juan. Então, cada nome no seu idioma tem seu nome. No português, o nome do tetragrama escrito mais de quase 7.000 vezes na Bíblia, que é o YHWH, que em português a pronúncia correta é Jeová, tem um significado. Qual é o significado desse nome? É o Deus maior. O significado desse nome, representado em português, é eu sou o que sou. Eu me tornarei o que eu decidir me tornar. Expressando que Deus é o Criador e o ser que existe por si mesmo, que causa o que as coisas venham a ser. Então, e é como ele se apresenta como eu sou. Exato. Ele vai fazer o que Deus quer maior. que ele queira para realizar o seu propósito. E ele fala no final dos tempos que terão de saber que eu sou Jeová. Ninguém vai ficar desavisado. Porque na realidade, quando ele se apresenta, quando ele vem, ele diz, eu sou eu. É isso. Agora, se a pessoa não entender, ele é o Deus maior, não importa, porque às vezes as pessoas querem deuses que inventamos. Exatamente. E não existe, é um Deus maior, que é eu sou eu. Agora, esse tipo de fala que a gente conduz aqui com tanto denodo é o que está em alta, que todo mundo quer ver num pastor. Mas o que Jeová pede, na verdade, o que Jesus fala que um cristão tinha que ser hoje? Humilde. Meigo. Então a minha luta hoje, dona Mara, é para ser meigo, é para ser meigo, sabe por quê? No meio de tanta pilantragem, no meio de tanta covardia, no meio de tanta deslealdade, no meio de tanta trapaça sem vergonha que a gente vive hoje, a gente tem que ter inteligência emocional para deixar com que os frutos do Espírito Santo de Jeová, que são 9, registrado em Gálatas, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, brandura e autodomínio. Esse autodomínio que é o que eu peço para Jeová Deus, em nome de Jesus Cristo, que Ele me dê, dona Mara, me dê autodomínio, porque o que eu mais erro e entro no problema é justamente quando eu levo aquele soco na boca, quando eu levo aquela cotovelada na cara de alguém que eu estou gastando o meu tempo dedicando ali, ó, para ajudar a pessoa, eu acabo sendo reativo. Então o que eu aprendi na minha arrogância e prepotência, que eu tenho que calar a boca, apanhar quieto e ficar quietinho e ser humilde, porque eu tenho que ser realmente pilantrado, traído e ficar quieto. Eu não me calo. Não, mas eu tenho que ficar, eu vou ter que ficar, eu vou ter que aprender isso aí. Se isso é uma falha, relevar o dano. É bonito deixar passar por... Mas aí a gente não pode ir contra a Bíblia. Mas a gente não pode também ficar em cima do muro. Não, isso eu não tô, dona Mar. Não tô dizendo você. Isso eu não tô. Tanto que sabe o que eu tô fazendo hoje? Eu simplesmente corto o relacionamento. Não, sim, mas aí eu saio fora. Mas antes de cortar... Os incomodados que se retirem. Mas antes de eu cortar o relacionamento, eu tenho vivido dessa forma, o Sérgio que está comigo há tantos anos, às vezes as pessoas se assustam porque eu falo, eu não mando recado. Eu falo para as pessoas, querida, você usou isso, você me usou. Você é uma pessoa que você não merece. Desculpa, a minha amizade, o meu carinho, o meu respeito. Segue tua vida. Se você acha que você está correta, se você está correto, mas esquece que eu existo. Sabe por quê? Porque assim, Deus fala, dá o outro lado. Só que a pessoa tem que saber, por que eu estou me afastando. Não faço necessidade, não tenho necessidade de carregar esse mal
junto à minha vida, porque é um mal. É um Então, mal. nós não podemos ser mornos. Afaste-se. Suma da minha vida, suma. Que olha, que Deus abençoe, que vá para onde quiser. E afaste-se. Exatamente. Mas Que nem, não- por exemplo, você vê o próprio Cristo em inúmeras passagens na Bíblia, ou pelo menos 3 delas, que foi quando Satanás conversou com ele próprio. Jesus não destratou Satanás. Sim, mas... Nem usou palavras ultrajantes. Não, Ele só ultrajantes falou, não. afaste-se. E Mas Jeová por quê? que te censure. Mas às vezes o ser humano. Mas por quê? Mas imagina, eu adoro, eu gosto tanto de você. Gosta? Porque Gosta? você sugou tudo. E eu vou te falar. Aí vem você usar o nome do amor pra Exato. ser- Você fez isso. Eu não quis acreditar durante 20, 30 anos. Por isso que você tem essa vida medíocre. Falo, desculpa, peço perdão a Deus, mas falo. Por isso que você vive essa vida medíocre, de mentira, de caras e bocas, representando para você mesmo. Você deve se sentir, desculpa, você deve se sentir menos que lixo. Porque uma pessoa que passa representando para si própria a vida inteira, desculpa, que valor Atuando tem? para si próprio. Né? Que valor tem? Desculpa. Deve ter vergonha de si mesmo. É o morno, aquele que não é nem quente nem frio. Exato. E Jesus é claro, quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Não pensa que vai ficar sendo passado pano para pilantragem, não. Tá tudo sendo observado, não tem nada aqui que passa desapercebido. Nada. E pode ficar tranquilo que no momento certo tem hora e data marcada. E o preço é caro. O preço é justo, porque é um preço que vem de Deus. Meus amados, Sérgio Sampaio, meu querido, meu diretor maravilhoso. Ô, querido, Obrigado, olha, se nós me pudéssemos, a perdoe gente por ficaria alguma mais coisa, 3, mas 4, é- 5 horas. Mas ele vai voltar mais vezes. Você que gostou, você que tem um coraçãozinho, que é como eu me considero uma eterna aprendiz, um coração aberto, um coração que eu quero receber cada vez mais de quem possa trazer mais luz e mais luz e mais luz para todos nós. Ele vai estar aqui várias outras vezes conosco, não vai ser nenhuma, nem duas, nem três, Deus você permitir. também. E Deus permite, porque Bruno, obrigado. Viu, esse é o Bruno, verdadeiro por ter ID. acompanhado, por ter se deslocado. Tá aqui com a por vocês gente. terem deixado a família, criança pequena, deixado as mulheres, deixado ter vindo aqui para São Paulo, saído lá de Cubatão, acreditando no Igor Alexander, acreditando no Gilson Rodrigues, todo o pessoal do Paraisópolis, do G10 Favelas, acreditando em todo esse trabalho que vocês vão poder trazer dignidade Mas para sua família, o ganha-pão e fazer algo Pra que todos. vai ajudar você, mas vai ajudar os outros também. para todos, para Tá? todos. Parabéns e obrigado pela confiança. Eu espero, do fundo do meu coração, não lhes decepcionar. E não vai porque Deus está à frente Eu de penso tudo. isso. Meus amados, eu tenho certeza que Deus vai nos conceder a graça de esses meninos, posso chamar de meninos? Meninos com todo respeito? Pode, Com claramente. todo respeito, imbuídos realmente do propósito que Deus tem para cada um de nós, recebê-los outras vezes, estamos ligados pelo elo do amor Um dia eu de encontrei Jesus. o Preto Zezé da CUFA e eu fiquei emocionado dessa maneira. Ele falou uma palavra do Racionais que a gente teve lá com o Ed Rock, que são palavras que marcam, né, a arte, né, a adolescência, e a gente acaba escutando todo o som, né? Falando que as lágrimas muitas vezes molham a medalha de um vencedor. Exatamente. Então, na hora que você estiver chorando, na hora que você estiver triste, levanta a cabeça. Não tenha vergonha. Vai pra cima, filho. Porque desde que você seja uma pessoa coerente com o que você está falando e as suas obras mostrem que o que você está fazendo é um progresso para você e para a favela, você vai ser aceito. Você pode ter certeza que até o tiozinho que você pensa que não sabe nada, lá dos cafundó do Judas, ele vai parar e vai falar, caramba, Tô meu filho, nessa, tô eu nessa. nunca vi um negócio desse, filho. Parabéns. E ele vai essa dizer. palavra vai te confortar e vai te dar força pra você continuar, pra você ver um cara desse, largar a família dele, largar tudo que ele tá fazendo na cidade dele e vir aqui, porque ele tá acreditando piamente que ele encontrou um negócio que é o sustento pra vida dele, pros filhos dele. Você tem que parar e falar, peraí, vamos dar uma atenção aí, meu. É o legado. Vamos dar uma atenção Esse é o aí, legado. tá? É o legado.
para cada um de nós. Esse cara é o próximo industrial do país, Mas é eu o não- próximo químico. A próxima marca tenho é a dúvida. dele. Eu É não tenho ele que dúvida. vai ser o verdadeiro protagonista dessa história e vai sair da pobreza e vai ajudar milhões de pessoas a fazer o mesmo. Eu tenho certeza disso. Só isso que tá para Porque acontecer, tá, é o dona que, Mara? é o que Deus tem movido. Aí vão falar, é poucas ideias. Tá bom. Gente, olha, querer copiar todo mundo quer, mas fazer a ação real, como tem sido feita, é para poucos. É quem realmente Só Deus colar tá com a vendo. gente aí, ó. Indústria Ó. para Favela, Estrada da Aldeinha, 1508A, Big Build, Carapicuíba, São Paulo. Gente, eu convido a vocês para estarmos juntos. Nós temos muito para aprender. E não adianta, a gente não tem que fazer caras e bocas. Érico, eu não entendo disso, mas eu estou junto, eu creio. É o resultado pleno, com excelência plena para todos. Beleza. Estamos juntos. Tá bom. Então, o que eu posso dizer para você no Pode com Mara Cedro, hoje aqui da Avenida Paulista, é que breve receberemos novamente esses meninos Deus quiser. empresários, industriais e usados pelo amor de Jesus Cristo nas nossas vidas, Amém. para benefício de todos. Não é benefício de Cristo. alguns. Em Não nome é de Jesus benefício de Cristo. alguns. Em nome de Jesus Cristo. Exatamente. Amém. Então, eu falo isso, gente, porque eu creio. Eu creio. Eu creio porque, assim, a gente tem um ser maior, que é o nosso Pai. É o Filho que realmente intercede por cada um de nós. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a observar todas essas coisas. Amém. E eis que estou convosco todos os dias, até a terminação do sistema de coisas. Amém. Ah. Meus amados, nós vamos encerrando por aqui. Olha, pedindo a vocês que compartilhem, se você tiver um coração onde Deus, se você permite que Ele adentre no seu coração, faça uma reflexão sobre tudo o que foi dito aqui. A nossa produção é 11-947-100015. O Érico Bito deixou o telefone dele, que eu vou dar novamente aqui para vocês. 1197-528-2929. E não é um projeto, gente. Projeto é aquilo que a gente não sabe se vai acontecer. É algo que já está em ação e realmente com muito sucesso. Só vem com a verdade. Exatamente. Então eu convido vocês que passem adiante isso. Façam uma reflexão de tudo que foi dito aqui hoje. Que Papai do Céu, que Jesus, o nosso Pai, o nosso irmão que intercede por nós, fale ao teu coração. E se não falar, querido? Se não falar, que pena. Que pena, porque nós estamos aqui e é um tempo que a gente não sabe. O nosso chamado, na hora que nós somos chamados, ele não vai marcar na agenda dele. Então, a única coisa que é certa, o momento que ele nos permitiu vir aqui e o momento que ele vai nos chamar. E você não vai levar nada, você vai levar só as suas boas ações. Abra seu coração. Isso é o Pode com Mara Cedro, Qualidade de Vida, 25 anos com vocês. É a nossa equipe, que eu sou grata a Deus. Sérgio Sampaio, meu obrigada, meu carinho, meu respeito, viu, filho? Tá, o nosso diretor de imagem. Obrigado, Sérgio. A você, Érico Bito. Obrigado, a você, Mara. meu querido. Toda a sua Obrigado, Bruno. família. Todas aquelas pessoas que estão lutando por um bem maior. Que Jesus está conosco, de mão dadas, de elos. Porque Ele quer a vitória de todos. Ele não fez uma escolha para alguns. Ele não fez uma escolha para alguns. Isso é a única certeza que nós temos. Que realmente vocês tenham cada vez mais pessoas, não só com sucesso financeiro, não com sucesso dentro disso que está acontecendo, mas principalmente com sucesso, levando e conhecendo a palavra de Deus e de Jesus, intercedendo por cada um de nós. É o que eu desejo para cada um do G10, para a minha vida, para a minha família, para os meus, para aqueles que ainda têm dúvida o que é Deus na nossa vida, o que Jesus representa para cada um de nós. É o que eu desejo de coração. E eu sou só assim, ó. Eu sou um grãozinho de mostarda, mas que eu sou ávida cada vez mais em aprender, em difundir, em propagar a palavra de Deus. Vamos encerrando por aqui. Eu quero que você faça os seus agradecimentos aqui aos nossos telespectadores e ele também fique à vontade para agradecer. Obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando Amém. muito, nos concedendo a graça da sabedoria divina. Não é nossa, nós não temos essa sabedoria.
ela advém de quem? Dele. Quer deixar uma palavra? Fique à vontade. Quero só agradecer primeiramente a Deus, ao Érico Bito, né? Desculpa, eu sempre chamo de Brito, né? Érico Bito, ao Gilson Rodrigues, ao Giva, né? Abriu essas portas para nós e hoje nós, através do Gilson e do Giva, abriu as portas, o Érico abriu as portas para nós também. E o Igor também, o Iraildo, que é o grande nosso parceiro, que faz parte da nossa associação, o Lucas, o Adroaldo, o Alex, o Lucas, toda a equipe. Todo o pessoal lá, favela, né? Pessoal maravilhoso lá, de Cubatão, que ajudou nós recebeu, também. Fez o maior salão a céu aberto de Cubatão. Agradecer a todos. Coisa linda. Obrigado também. Serginho Sampaio. Também, que está dando um grande apoio para nós. E você, telespectador, também, que está apoiando nós com esse grande podcast aqui, da Mara Cedro. Prazer em conhecer você, Mara Queridos, Cedro. Tudo de bom. Tá bom? Que a gente possa, cada vez mais, sempre. O que ele tem nos proporcionado, que a gente possa levar e tocar com a palavra dele. Não é, a sabedoria não é nossa, a sabedoria é dele. Que a gente possa levar a todos. Ele não quer só alguns. Ele não quer só alguns, ele quer a todos. Amém. Eu creio. Glória a Deus.